Estamos começando mais um Panorama Podcast. Muito boa noite, essa quinta-feira maravilhosa. Eu sou o Yuri Rasch. Estamos aqui com o Diego Martinelli. Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bom? Essa galera maravilhosa que está assistindo a gente, que eu tenho certeza que já clicou naquele botãozinho ali. Inscreva-se, né, Diegão? Será que ele clicou? Acho que clicou. Se não clicou, clica de novo. Se você ainda não é inscrito, pô, ajuda a gente, cara. Porque é um programa muito legal. A gente está sempre trazendo novos convidados. Cara, é show de bola. Você vai estar ajudando a gente. E também você não pode esquecer, se inscreveu? Se inscreveu. Mas tem o sininho. Porque o sininho sempre ajuda você a lembrar de quando tem um panorama novo. Então, ó, tá aqui, ó. Aperta o sininho aqui que fica show de bola, não é, Diegão? Lembrando que o panorama também não tá só no YouTube. Isso. Tá, galera? A gente também tá no Instagram, como panorama.pdc. Tá aqui embaixo, né? É. Galera No tá TikTok também é panorama.pdc. No Facebook só procura a gente como Panorama Podcast. E Spotify também, Panorama Podcast. Beleza? Spotify. E também não pode esquecer daquela coisa mais importante aí pra dar aquela força pra gente, não é não, Diegão? Você lembrou? Eu lembrei, pô. Hoje tu lembrou? Então, hoje eu lembrei, pô. Vamos falar do nosso Pix, que é muito importante. pixpanorama@gmail.com. Você que tá com aquele dinheirinho guardado querendo investir em alguma coisa, investe na gente, ajuda a gente aí a melhorar um pouquinho mais o estudo. Você investir na criptomoeda, a gente vai falar hoje de criptomoeda. Mas investe no panorama, pô. Daqui a pouco a gente vai acabar com esse episódio aqui com uma tokenização do Panorama Podcast. É isso aí. Não vamos? É isso aí, vamos embora, bora, partiu. Vai ficar top, hein? Mas hoje, galera, olha só, que a gente vai falar hoje de um papo que tá rodando já há um tempo aí, né? Desde 2012. Chutei meio errado, mas... Criptomoeda, criptoativos, NFT, neuroscience, que tá rolando aí também, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tem mais o quê? E o cara que domina tudo tá aqui com a gente e vai falar tudo detalhado pra galera aí. É isso aí, galera. O cara é o Gabriel Ventura. Muito obrigado, Gabriel, pela presença aí, cara. Prazer estar aqui de novo falando com vocês. E a gente não falou que é dobradinha, né? Dobradinha. Dobradinha, porque Gabriel já esteve aqui no Panorama. Já perdeu nosso dinheiro, já. Você lembra? Já perdeu. A gente vai falar sobre as coisas também que aconteceram. Tem. Que é importante a gente saber o que mudou, né? Daquela época, né, que o Gabriel esteve aqui para agora. A gente vai mudou bastante. Acho que mudou muito, né? Acho que mudou bastante coisa. Mudou pro meu bolso também, mas a gente vai falar isso no decorrer. Principalmente. A gente vai falar no decorrer aqui. E, inclusive, é sempre importante, porque a gente vai falar de criptomoeda, né, negócio, investimento. Então, assim, é bom a gente informar para vocês aqui, a gente não está dando recomendação nenhuma de compra de nada para investimento, não, Diego? Isso aí é muito importante. É por conta e risco, é seu risco. Aí você tem que fazer a sua análise para poder comprar qualquer tipo de moeda, né, investimento, é contigo mesmo. Mas o Gabriel está aqui para... Essencial dizer isso, pessoal. É muito essencial. Com certeza. Mas o Gabriel está aqui para dar umas dicas e mostrar tudo que aconteceu na sua vida. Eu acho que é importante. Então, assim, a gente tem sempre aquela pergunta clichê, né, Diego? Sim. Então, a pergunta é o seguinte: quem é Gabriel Ventura? Não mudou muito da última vez que eu vim aqui, né? Mudou sim, pô. Agora tá cabeludo, pô. É verdade. Tá cabeludo. Um mullet, né? Eu estudei na UFRJ, contabilidade, foi quando eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Fui trabalhar num banco, trabalhei na KPMG, na Vale, conheci bastante do mercado e criei gosto. Foi na época que eu comecei a ouvir falar de criptomoedas, mas com um certo preconceito na época. Porém, mais ou menos em meados de 2020, comecei a me interessar. 2021 foi quando eu abracei o segmento. Eu fui de totalmente cético a ter todo o meu capital em criptomoedas em um mês, assim. Caraca. Foi um negócio que me pegou de paixão, assim. Foi aquela época do boom dos jogos... Não, mas aí foi... Play to Earn, né? Você saiu da empresa para viver disso, é isso? Foi isso? Meses depois disso. Meses depois. Isso. Isso foi em setembro. Conheci em setembro. Botei todo o meu dinheiro em setembro. Eu tinha ficado desempregado recentemente, então a reserva que eu fiz durante a minha vida estava acabando rápido para pagar luz, água, viver. E tinha sobrado algo em torno ali de 40 mil.
E aí eu fui, botei R$100, aí botei 50, quando eu vi eu tinha 40 mil nesse Gente, não faça isso aí, de maneira alguma. Deus, pelo amor de Deus. 90% das histórias que começarem assim vão acabar mal. Diego tá aqui para provar, né, Diego? Sim. Desculpa. sim. E aí eu botei grande parte, tipo, metade do meu dinheiro num jogo chamado Crypto Cars, vocês conhecem bem. Sim. Esse aí ficou famoso na época. Mas até que esse daí eu saí tranquilo. Né? Foi o único que eu não saí tranquilo, não. Quando eu entrei, a média da moeda eu comprei a 1,17. E aí, 15 dias depois, ela tava 70 centavos. Começou a bater o desespero, eu vou perder todo o meu dinheiro, o que deu. Ah, ela caiu depois que você entrou? Caiu consideravelmente, assim. Só que eu fiz uma conta, mano. Se ela estiver caindo, mas o jogo continuar, daqui a mais meses eu recupero o meu investimento. Se ela continuar caindo mais ainda... Então, tudo tende a zero, né? Mas eu tinha esperança que ia se manter o negócio. E aí, durou um tempinho... Ai, Deus, né? Deus. Durou uns... Botou aquela... 10 dias esse drama. Ela voltou ao preço... saiu a notícia que eles iam lançar um segundo jogo, o Crypto Plans. E aí eu vi a moeda aí de 1 e pouquinho, que era a minha média. A gente chegou a ver juntos a R$9 a moeda. É que, na verdade, quando... Bateu 16, não? Bateu. Aí. Não foi a Crypto Plans, bateu 16. A Secar não. Bateu 45, na verdade. O auge da loja a Secar bateu 10. Foi R$10. 10, Eu lembro que quando a gente entrou, pelo menos quando eu entrei no Secar, tava 3,21. No programa, quando eu vim, tava 3 e pouquinho. 3 e pouquinho, 3,19. E já tava aumentando ali. Só que a gente demorou uma semana e pouco, acho, pra entrar. Eu peguei a 3,20. Isso aí que a gente perdeu R$100 mil só aí de brincadeira, Diego. Vocês iam trapezado, hein? E aí esse jogo foi uma grande mudança pra mim. Porque em algum momento no CryptoCars, dando meia dúzia de cliques em carrinhos digitais, eu tava tirando a cada, 3 dias um salário que eu tinha antes. E eu comecei a pulverizar esse investimento em outros jogos. Principalmente aquele modelo de whitelist, né? Então, um jogo vai lançar, vou me inscrever para participar do lançamento dele, você pega uma moeda muito abaixo do mercado, e aí você tem um ganho exponencial. E era sorteio, porque tinha muita demanda e pouco projeto lançando, né? Eu fui sorteado no Crypto Plans, o segundo jogo. E aí isso foi fantástico, porque eu peguei a moeda ali na média a 76 centavos real e bateu a R$45. Pô, esse daí é um ápice. Esse daí foi... O meu ROI, né? Foi de aviãozinho eu lá, tinha de carrinho. Né? O período que eu levei para recuperar meu investimento foi 2 dias. Caraca. 2 dias, cara. 2 dias o ROI, né? Muita doideira. Aí chegou dezembro, Natal. Aí novembro foi quando eu consegui ter um avanço de capital assim, na minha vida, né? Melhorou a minha situação financeira. Dezembro já estava para me mudar já pro Leme, já tinha mudado bastante a minha vida com esse projeto. E dezembro começou a cair. Se não me engano, foi final de dezembro, já começou a decair. Exato. Já tinha um cenário assim de... O tal do inverno cripto está chegando, o que vai acontecer. Eu era muito cético a isso. Era a primeira vez em relação a jogos antes do inverno cripto. Exato. Então não tinha, era a primeira vez, ninguém sabia o que ia acontecer de fato, né? Mas não sei se foi por causa do inverno cripto que as moedas acabaram. Não foram por causa disso. É um mix de coisas. Naquele período, aquele modelo de negócio era muito novo. Ele era muito pouco resiliente a fatores externos muito fortes. Então, a gente teve realmente o inverno cripto, somado à extensão da pandemia, somado a uma semi-guerra mundial, somado ao banimento do próprio Bitcoin de diversos players importantes no mundo, como a China, como a Rússia, depois voltou atrás. Então, foi muita coisa num setor que não tinha um certo lastro aquela moeda ali no fim do dia. O que dava valor ao nosso investimento, a expectativa que mais gente ia vir, entrar também para até continuar crescendo, e aí... Isso fazia sentido gerar algum valor naquele ecossistema, porque agora vai ter a Launchpad, agora vai ter a Swap, vai ter a blockchain própria, até o dia que a galera começar a não querer participar do rolê. E aí vai ficar a conta muito mais gente sacando do que gente entrando. É o que aconteceu. E o nosso Ponzi colorido caiu. Foi triste. Foi triste. Mas assim... Eu tinha uns barquinhos legais. Meu barquinho, navegava, benzão. Não, o mais legal daquilo ali, tu apertava e chegou em primeiro, tá bom. Ainda bem que não inventaram o submarino, né? Porque senão a gente ia comprar. Mas tinha lá. Não tinha, acho que tinha do CryptoShip tinha não, acho que do CryptoShip tinha um submarino. Isso é muito irônico se tivesse raríssimo de bilionário. Meu Deus. Ia ser top. Acabou. Dá tempo de... não.
os jogos NFT foram pelo mesmo caminho deles, né? Você acha que hoje, jogo NFT, então, pra frente, não deve rolar? Eu acho que aquela forma click to earn, aquele lance que a gente apertava e o dinheiro caía, basicamente era isso, não tem como. Não tem como. É porque hoje, por exemplo, o Axie Infinity, que foi basicamente o precursor aí dos jogos NFT... Não era click to earn. Mas ele ainda tá rodando aí, né? Tá ele roda... meio que ali sobrevive meio que à base de aparelhos, mas ele roda. Mas ele tem uma história, ele tem um jogo, ele tem uma história. Ele virou um jogo competitivo hoje. Se você acha que você vai entrar, que nem era antigamente, você compra os Axies mais baratos possíveis e você vai ter uma renda absurda, isso não acontece. Mas você tem um time muito competitivo, você vai pegar ranking ali, você consegue tirar uma renda ainda muito significativa no Axie Infinity. Mas foi através do Axie Infinity que você conheceu esse mundo, né? Foi. Eu nunca joguei, por sinal, mas foi graças a ele, estudando esse caso, que eu conheci esse mundo. Eu estudei o Axie, achei muito interessante, mas a entrada era 7 mil na época. Aí eu ainda não era tão maluco. Isso também nem estava no ápice do Axie, né? Pois é, chegou a bater muito mais. E na época tinha o carrinho que era R$600. Mas quando começou o Axie, tu sabe, assim, mais ou menos uma data inicial? Não sei te dizer. Assim, eu acho que foi 2019. Pô, já tinha tempo, que a gente conversou em 2021. 2021 já estava conversando. 2021 foi o auge. Só que eu acho que ele foi crescendo muito aos pouquinhos. É uma coisa muito nichada. Quando a gente soube, já saía em Infomone, saía em um monte de lugar. Eu conheci em revista de economia, sabe o negócio. Mas hoje ele ainda existe uma outra forma. Ele é um esporte competitivo agora, vamos dizer assim. Que ganha. Que fatura um dinheirinho. Se você estiver lá top, você fatura um dinheirinho. Teve alguns projetos que já nasceram assim. E aí, voltando, né? O que eu acho que vai acontecer com esse mercado? Eu acho que ainda dá para existir jogos NFTs que pagam em criptomoedas, porque eu acho que o modelo é muito funcional de tecnologia. Ponto. Mas onde o foco tem que ser jogar. Se for um foco para você entrar no jogo, para você tirar daqui a 30 dias, 20 dias o seu dinheiro, não vai sustentar. Sim. Eu não encontrei nenhum modelo hoje que ainda fique de pé assim. E você acha que grandes empresas vão entrar podem ainda puxar essa pegada do NFT? Porque hoje saiu uma notícia da SEGA falando que a decisão da SEGA de não adaptar suas franquias para jogos modelo NFT. Então, assim, eu não sei se isso impacta, né, indiretamente o mercado em relação a isso, né, pelo pronunciamento da SEGA, ou se vão ter outras, por exemplo, Microsoft ou qualquer outra empresa que vai continuar, vamos investir aí nos jogos. Mas, se eu não me engano, a SEGA, pelo tamanho da SEGA hoje, né, talvez não tenha grande impacto no mercado. Não consigo lembrar de nenhum título grande da SEGA hoje. Mas... Hoje não tem, pois é. Sonic, pô. É o Sonic. Qual foi o último grande sucesso de venda de jogo do Sonic? Sonic 1, 2, 3, o último foi esse 4. Aí, pô. Não, o filme. Não, que eles vão lançar uma nova versão de Sonic agora. Que vai ser pra Nintendo Switch, se eu não me engano. Aí talvez tenha algum sucesso, mas assim, tirando minha crítica à empresa SEGA, tem algumas empresas que têm um modelo de comercialização que já é muito rentável para elas. E não faz sentido mudar esse modelo que já é muito rentável para colocar um modelo novo. Vou dar um exemplo, a Riot, a dona do League of Legends. Uhum. Eles têm um sistema de remuneração por RP, a moeda deles ali, que é muito rentável. Não faz sentido eles botarem um novo sistema. A Sony, com o modelo do PlayStation, eles conseguem renda recorrente hoje com as assinaturas, tem cada vez mais assinaturas. A própria Microsoft também. A própria Microsoft nos jogos dela. E agora a Microsoft veio com um lance lá da xCloud, que se fala? Acho que é. Que tu pode jogar videogame em qualquer lugar. Já tem, né? Já tem. Tem alguns jogos. Beta, né? Alguns já tentaram. A Google tentou com o Stadia, que era muito similar. Um controle que você conectar praticamente qualquer tela, desde que você estivesse na internet, você podia jogar. Só que eles abandonaram. Eu acho que ainda não está tão próximo. Agora, por exemplo, o óculos da Apple, parece que é muito esse caminho. Você conseguir projetar em qualquer lugar e aí conecta com uma tecnologia dessa, entendeu? Entendi. Mas o óculos... Vai comprar, né? Com certeza. Vai que dá pra jogar Yu-Gi-Oh! Vendo aquele velho sonho de você ver o Mago Negro na parada. É o que o Pokémon GO me iludiu. Que eu ia andar por aí, entendeu? Pô, Pikachu, pau nele. E não foi isso, né? Não funcionou muito bem. Né? Não funcionou. Agora vai estar no teu olho, né? E tu viu que aqui é bizarro o óculos. Não sei se o pessoal percebeu isso, mas... Tinha uma tela na frente, tem uma tela que não é os seus olhos. Sim. É uma tela que está reproduzindo o seu olhar. Sim. Que também não é uma câmera. Ele identifica e reproduz na frente como seria. Mas o que eu acho mais bizarro
é o design dele. É meio... Odeio esse termo. É meio Black Mirror, né? Não, na verdade, o design dele lembra muito qual é o nome daquilo? Aquele personagem que é da Sadia, sabe? Aquele bonequinho da Sadia. O galinho da Sadia. É o galinho da Sadia. Lembra muito, cara. Se você for olhar, parece até óculos de esquiar. Sim. Pô, poderia ter tentado fazer uma parada dessa, mas com aquele Google Glass. Lembra do Google Glass? Que era uma... Mas é a capacidade de produção que não teria como. Mas vai diminuindo. Pensa no celular como era antigamente. Tá aí, vai evoluindo. Não, mas o Google Glass já chegou com o pequeno. O Google Glass já chegou naquele momento ali. Não, sim, eu tô comparando assim. Um celular pra ter, sei lá, quantidade de gigas que esse aqui tem, há 10 anos, seria essa mesa aqui, o celular. E foi diminuindo a capacidade, os chips. Então a tendência é só para diminuir. Tu acha que eles vão botar um chip no teu sistema? Eu acho que é o futuro. Nos olhos aqui mesmo, conectado, no cérebro. Cabeça não sei aonde ele vai conectar, mas eu acho que é o futuro. E vai compartilhar essas informações com o mundo, cara. Eu acho que é o futuro. Eu vi, por exemplo, não tem a ver, mas tem a ver. Um fone que você não escuta mais pelo ouvido. Pelo osso, acho. Exatamente. A tecnologia está caminhando para já que é o cérebro que processa as informações, jogar a informação direto nele, cada vez mais. Eu acho que é para aí que a maioria das tecnologias vão. Aí, daqui a pouco, quem sabe te usa 100%, né? Do cérebro. Essa lenda joga até hoje nessa lenda de 100%, né? USB. Como eu odeio esse filme. Fazer backup Pois é. Aí é o seguinte, aí a gente tem o metaverso, né? Mudando o assunto aí, tem o metaverso. O metaverso já é uma parada diferente. Eu sou muito cético ao metaverso. Porque o metaverso você vai ter o teu avatar ali no mundo separado, né? Já tivemos. Porque essa questão do já tivemos óculos Second é o Life. híbrido, né? Você lembra que o Pânico fazia programa no Second Life? Second Teve gente Life. que pagou pra apresentar show no Second Life. Faltou alguém ter a sacada de vender terreno no Second Life. Porque era exatamente o que a gente tá falando no metaverso. O casal comprou um terreno no metaverso. Agora tem Sandbox aí, né? Sandbox, o Sandbox... Decentraland. Tem muita coisa indo pra esse caminho, mas eu ainda não vejo utilidades práticas. Eu conheço um CEO de um jogo NFT brasileiro que ele investiu, um jogo dele já surgiu com o metaverso. Ele não conseguiu monetizar isso pro player. No fim do dia, o player se importava muito pouco com isso. Então ele poderia ter gastado desenvolvendo mais funções do jogo, moral da história. 80% do orçamento dele foi para desenvolver o metaverso e o jogo dele não era atrativo pro player. Então, a ideia... Era atrativo para ele, que achava aquilo maneiro. Exatamente. Mas pra jogatina ali, que é o cara que fica ali 100% na parada... Ele botava o metaverso grandão no post do negócio, mas não tinha função pro player. Então, assim, a Meta já tem se arrependido um pouco do quão de cabeça ela entrou nesse modelo. Eu vejo algumas empresas dando um passo atrás. Não é que não vai ocorrer, vamos lá. Eu acho que o metaverso, talvez não com esse nome, mas ele é o futuro. Isso vai ocorrer. A gente vai ver uma aula de faculdade, todo mundo numa sala de um metaverso simulado, você com um aluno chinês, com um aluno espanhol, uma aula de Harvard, como a gente veria uma aula aqui na UFRJ, por exemplo. Eu acho que esse é o futuro. Eu só não sei o quão próximo a gente está disso para as pessoas gastarem tantos bilhões e trilhões tentando acertar o momento, sabe? Todo mundo que tentar acertar o momento, normalmente, perde muito dinheiro. Mas se você perceber, hoje em dia, pelo menos eu, né? Eu não escuto mais sobre isso, sabe? Parece que meio que a chama daquela fogueira tá diminuindo, sabe? O hype diminuiu porque novas tecnologias tomaram esse hype. Mas se você jogar metaverso no Google, você vai ver várias empresas investindo em metaverso esse ano ainda. Investindo pesado. Só que a gente viu uma maluquice 2021, 2022, que parecia que toda a economia do mundo ia caminhar para isso. Então tinha, tipo, conta no Bradesco no metaverso. Caramba, isso é completamente vai lá na sua agência. Eu não tenho na minha agência aqui, porque eu tenho na minha agência no metaverso, tipo. A ideia era você fazer um personagem velho pra poder pegar uma fila 10h30 da manhã. E eu falo da minha artrite no metaverso com a caixa, pô. Só se for pra isso, porque não faz sentido aquilo ali. Gente que gastou milhares de dólares em tênis no metaverso. Isso é muita loucura, pô. Aí tu vai lá, tu saca a tua meme coin, né? Ele ganha 10 vezes mais. Mas enfim, né? Larguei essas drogas mais pesadas. Tá? Mas vai acontecer. Escuta o que ele tá dizendo, tá, meu amigo? Vem pra luz, cara. Eu tô na luz. Mas vai acontecer. Eu acho que é uma tecnologia que ela tem uma infinidade de aplicabilidades. Conectar pessoas. No fim do dia, isso é o maior ativo tecnológico que a gente tem, conectar pessoas. Só que
tá muito caro. Sabe? Muito investimento. Tem um filme que eu acho muito maneiro em relação ao metaverso, que eu acho irado, é o Jogador Número 1. O Jogador Número 1 é bom. Tem um recente do cara que faz o Deadpool, que eu achei muito bom. Ah, tá. Já vi. Good Guy, algo assim. Free Guy. Eu acho fantástico. Cara, agora eu vou ver. É muito bom. Maneiro. Muito bom. E é muito essa pegada. Você conecta num jogo, você tá dentro mas ele é um personagem do jogo, né? Tá dando spoiler pro cara. Não, mas pode falar. Mas assim, tipo, essa parada eu acho muito assim, que é o futuro mesmo. De você dormir e acordar no jogo. Eu acho que isso aí... Não quero isso não, cara. Acaba a tua vida real, cara. É a vida real. Mas você não vai... Então, você vai ficar na dúvida se você tá na vida real ou não. Eu acho que vai chegar num momento que tu vai poder escolher, eu quero que a minha vida seja assim. Aí tu vai entrar... Que de repente é o que tá acontecendo isso é loucura, hoje. É um futuro assustador. Mas olha só, loucura, se isso for o que tá acontecendo hoje, tu não sabe. A teoria da simulação. Vou me retirar daqui. Não quero mais saber disso. O Bruce acredita nisso aí, eu tenho certeza. Tá querendo te bater dali. Eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. Cara, mas o metaverso, cara, a gente tentou, acho que o Natan trabalhava comigo na outra empresa e tal, a gente tentou utilizar algo parecido com isso, não foi, Natan? Mas não sei se aquilo pode ser considerado um metaverso, mas era como se fosse um escritório virtual. E tu entrava ali, os bonequinhos virtualmente, tu sentava na tua cadeira e tal. Eu acho legal pela interação. Até da brincadeira ali, eu acho legal. Mas aquilo, depois de um tempo, não... É que no fim do dia, você usou a palavra certa. Ainda é uma brincadeira. É. Aquele lance, sem politizar, mas que o ministro do presidente anterior fez uma reunião presencial no metaverso. Que ali é um buddy pocket, pô, pra quem teve Facebook, sabe? Que ali não traz um valor real. Se tivesse o que rolou naquela reunião online no metaverso, que era diferente deles estarem num Meet tradicional, sabe? Que eles estivessem numa videochamada. Não mudou nada. Então você tem um gasto, um dispêndio de dinheiro, naquele caso ali público, ainda por cima, para fazer um Meet gourmet. Hoje, tem um hype porque a gente pensa no que vai poder ser feito com a tecnologia. Mas a usabilidade hoje é completamente inútil. É brincar, o que você falou, é uma brincadeira. E aí você pegar uma empresa como a Facebook, mudar o nome dela para Meta, por causa de uma brincadeira, é muito complicado, né? Pois é. Não, até mudou o nome da empresa, isso é verdade. Cara, mas assim, você contou todo no episódio anterior, pessoal, se quiser, acesse lá, Gabriel, aqui no nosso YouTube mesmo, os vídeos. Você falou muito de jogo NFT e tal, que você ganhou bastante dinheiro com isso. Sim. E hoje você ainda usufrui desse dinheiro, vamos dizer assim, na teoria. Porque você investiu em outras coisas. Em que você investiu? Bacana. Quando houve a crise dos jogos NFT, vamos dizer assim, uma coisa que eu percebi é que eu tinha me associado muito a outros investidores que vinham do mercado tradicional e que tinham algumas dores que eu tinha nesse mercado. Por exemplo, às vezes eu não conseguia saber quantos ativos eu tinha, eu não sabia se eu tinha ganhado ou perdendo em tal jogo. Não tinha um dashboard para conectar, olha, tá, esse é o meu patrimônio, sabe? Não tinha isso. Não tinham ativos com lastro. Então, no fim do dia, quando eu ia analisar onde eu investi, tudo parecia igual para mim. Todos os jogos, assim, mas esse é avião, esse é carrinho, dane-se. Tudo parecia muito igual para mim em algum momento e não fazia sentido aquilo ali. Para mim, tudo virou um grande ponto. Só que a tecnologia, para mim, era fantástica ainda. Eu poder fragmentar um ativo, eu conseguir fazer um investimento coletivo com pessoas no mundo inteiro, em segundos, de uma forma anônima, numa blockchain, era muito fantástico para mim. Então, eu vi ali uma lacuna de investimento. Se eu conseguir sarar essas dores que eu tive igual a esses investidores, eu tenho um negócio incrível aqui que ninguém fez ainda. E o brasileiro tem muito apetite a isso. A taxa de crescimento do investidor em cripto brasileiro é muito maior do que de bolsa. Tem mais brasileiros com cripto que brasileiros com ações, por exemplo. Conversa mais com a gente, é mais democrático, é mais fácil. Só que tem que ter coisa boa para investir nisso. E, juntando alguns investidores que foram as mesmas dores, a gente teve a ideia de criar a Valhalla, que a ideia era ser uma launchpad, ou seja, uma plataforma de lançamento de projetos, que tokenizasse projetos de ativos da economia real. Então, você pudesse ir num lugar, tocar essa empresa aqui representa esse token que eu tenho na carteira. Maneiro. Entendeu? Maneiro. A ideia foi essa. Uma garantia de que... Um lastro, exatamente. Tem algo ali que eu posso ver, beleza. O mercado pode derreter e eu vou perder talvez bastante dinheiro, mas tem um ativo real aqui fora que ainda vai estar gerando receita, que ainda tem gente trabalhando, que ainda está produzindo dinheiro, então não vai zerar. Lembra que a gente acabou de comentar que tudo tende a zero? Se tiver um lastro, não necessariamente, né? Se eu tenho um ativo, exemplo, eu investi num token que ele é referente a um negócio de pizzaria.
Legal. E aquela pizzaria me paga todo mês R$100 por token. Você concorda que é muito difícil alguém vender esse token por menos de R$100? Porque ele tá perdendo dinheiro, né? Sim. Vai virar um mês e ele receber R$100. Então, a partir daí, não tem de mais a zero. Entendi. Para cima é infinito, igual o outro. Mas para baixo agora eu tenho um lastro que faz um piso para mim. Então começou a fazer mais sentido para mim buscar esse tipo de projeto. E aí... Mas é qualquer tipo de projeto? Como é que... Tem algumas empresas, tem alguns negócios que faz sentido. Por exemplo, startups, para mim faz muito sentido. Você consegue investir coletivamente em empresas que você não teria acesso normalmente, que às vezes precisa de um capital muito pequeno e tem um exponencial gigantesco de crescimento. Se você tem um pool ali num token, você tem 10 startups, só precisa que uma dê certo. Você pode literalmente comprar 9 empresas que virem CEO de MEI, e você tem uma ali que bombou. CEO de MEI, essa foi boa. E você tem uma ali que bombou, que é a nova Google. Quanto você vai ganhar com esse token? Mais com o memecoin, entendeu? Vai te bater, né? Não vou nem mais perguntar de Pepcoin, porque eu ia falar de Pepcoin, mas não vou falar mais não. Então, vamos conversar de outras opções. E outros negócios, por exemplo, que não tem liquidez. Como franquias, que são muito rentáveis, mas é muito difícil você investir, porque você tem que ter um ticket muito alto. E depois, para você tentar sair desse investimento, é um exit muito difícil. Mas como que trabalharia nesse lance da franquia, por exemplo? Então, hoje eu não tenho um projeto criado nesse sentido. Mas você já tem uma ideia sobre. Mas eu vou dar um exemplo de um token que a gente criou, e eu consigo fazer postergar essa ideia para as franquias. Um ativo que eu tive contato recentemente foi multipropriedades, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo. A multipropriedade é quando eles fragmentam um resort, um hotel, em cotas, que representam semanas daquele hotel. Tipo, ninguém quer comprar um quarto de hotel para ficar 365 dias ali, né? Mas você vai usar uma semana, e outra uma semana, outra uma semana. Se cada um comprar uma semana, fica muito mais barato. E aí, o ano que você não quiser ir para aquele resort ali, você pode vender suas semanas. O hotel vai alocar outras pessoas e vai te pagar pelas suas diárias. Como se fosse um aluguel normal. É um título imobiliário, tem toda a segurança, tem matrícula, tem RGI, tem tudo certinho. É um investimento imobiliário. Só que é um setor que ele não tinha liquidez. Então, quando você compra uma cota dessa, você casou com a cota. Porque ou você vai cancelar o seu contrato, e você vai deixar um dinheiro na mesa, ou você tem que arranjar uma pessoa muito específica para comprar aquela cota. Não tem um mercado secundário, como a ação tem. Não tem um mercado de cota. Não tem um mercado líquido de cota. Alguém pode ter criado ali um grupo de WhatsApp para negociar cota, mas o mercado líquido institucional não tem. O ticket médio eu passei por isso aí, né? Passou quanto? Eu posso contar um pouquinho da minha experiência com esse mercado aí? Conta. Pequena historinha. Tava eu, minha esposa e meu filho passeando aqui no centro do Rio, né? Ali na Roda Gigante. A gente foi abordado por uma menina querendo vender sonhos pra gente. É isso, né? É isso. Aí eu falei, vamos lá, vamos ouvir, não custa nada ouvir. Vamos ganhar R$70 ali pra gastar na lojinha. Muito bom. Muito bom. R$70 só pra gastar na lojinha. Só pra ganhar na lojinha, foi. Só pra ouvir. Aí eu cheguei lá, fez uma apresentação, mostrou N coisas super mais bacanas. Eu acho que, só para dizer sobre o mercado de cota, é um mercado bom, não é ruim. O problema foi o pós-venda, tá? Aí mostrou tudo e tal, trocando ideias. Aí quando eu fechei o negócio com a menina, estourou champanhe, fez toda aquela festa lá. E depois de então, vamos dizer assim, meu contato com eles foi muito ruim. Depois daquilo ali. Primeiro começou com o meu e-mail, cadastraram o meu e-mail errado, depois solicitei para trocar, pelo site eu não conseguia, dava que o servidor estava fora, toda hora isso. Não duvido. Deu uma grana. Não duvido. E fiquei nessa brincadeirinha aí por uns 3 ou 4 semanas aí só para alterar o meu e-mail. E quando alteraram o meu e-mail, eu não consegui nem acessar a plataforma. Aí começou essa parada muito ruim. E eu cheguei uma hora e falei assim para minha esposa, eu vou cancelar. Mas com isso tudo, com essa brincadeira, vamos dizer assim, lá no ato do que eu fechei a minha cota, eu ganhei 3 vouchers deles. Eu ganhei um voucher para ficar uma semana direto nesse determinado hotel. Uma para ficar mais uma semana em qualquer hotel da rede deles. E outro para ficar 3 dias em alta temporada em qualquer hotel deles também. Muito bom. Ganhei esses 3 vouchers. E quando eu cancelei, perdi tudo.
Perdeu os 3 vouchers? Perdi os 3 vouchers. Que está vinculado ao contrato. Podia ter usado antes, né? Não, foi melhor não, porque a dor de cabeça já estava sendo grande. E até assim, eu fiz o cancelamento, mas até hoje continuam, vamos dizer assim, a me cobrar, né? Pela cota, vamos dizer assim, porque ainda eu pago a cota e ainda o condomínio, né? Sim. E continua me cobrando, mas é aquilo, tá uma burocracia chata. É um serviço muito predatório de venda que eles fazem nessas salas de venda, porque são ativos muito alavancados, então eles tomam um crédito muito caro e eles têm que pagar essa brincadeira. Então, hoje a gente tem alguns fundos imobiliários especializados em financiar esses projetos que estão todos em default. Essa empresa aí que você já comentou qual é, está devendo vários fundos, porque não consegue captar. Porque o sistema de venda de salões de vendas, que é o sistema que te captou, vamos dizer assim, não está funcionando. Tem que ter muita gente para comprar o sonho para manter uma sala de pé dessa. E é mais difícil. Mas é um ativo bom. Apesar deles terem esse modelo predatório comercial que eu acho ruim, vendendo sonhos, literalmente, e ele não ter um mercado secundário para um exit, isso também me incomoda profundamente, no fim do dia, nas contas, as diárias compensam, tá ligado? Ainda sai muito mais barato se você quiser passar uma semana por ano nesse mesmo hotel, sabe? E aí, aconteceu algo muito parecido comigo, do que aconteceu com você. Eu tava passando em Copacabana, eu fui captado numa sala de vendas dessa. O meu ticket era um pouquinho melhor, não era 70, era 80 no Outback. Aí eu fui lá, fui ouvir a história. Gostei. Só que enquanto a pessoa me vendia lá o sonho dela, eu pensava, cara, se eu conseguisse tokenizar isso aqui, eu teria um ativo fantástico. Porque através da tokenização eu consigo fragmentar mais pessoas, eu dou liquidez, eu crio um mercado de liquidez. É que, na verdade, não sei quanto eles dividem, né, uma cota. Eu não sei quanto foi a sua cota, mas a cota que me vendeu é tipo 50 mil reais. Foi por aí. Foi o mesmo valor da cota. É um investimento que para o investidor médio brasileiro ele não é tão acessível. Eu consigo trazer mais investidores com a tokenização para o mesmo ativo. Não só isso, por exemplo, não é tão fácil vender para um estrangeiro. Ele tem que ter CPF, tem toda uma regulamentação. Enquanto a gente tem uma entrada de estrangeiros muito grande no Brasil. Enfim, aí eu tive essa ideia de fazer um token de multipropriedade. E assim surgiram vários projetos da Valhalla sobre tokenização. Então a gente acabou vendo uma empresa de lançar projetos de tokenização. Tudo muito bem, o negócio estava muito interessante. Só que a gente não tinha lançado projeto nenhum. O primeiro ia ser esse. O nome na época dele era HFT, se não me engano. Home for Travelers. E aí a gente perdeu o nosso principal sócio, o sócio investidor, que custeava o projeto. Eita. Ele é um senhor já de uma certa idade. Fez a vida no setor financeiro, já tinha formado uma posição muito consolidada e não queria tomar risco. E na TV tava bombando golpes com criptomoedas o tempo todo. É verdade. Ele não queria ver a sua imagem associada a isso. Por mais que eu explicasse que a tecnologia não tem culpa, né? Toda vez que alguém desse um golpe em real, você passa a usar real, ferrou, né? Não, o problema não é isso. Quem tá tomando golpe é o cara que tá fazendo uma índole ali. É tipo, não, manda seu dinheiro pra mim que eu vou comprar cripto pra você. Pô, também é difícil, né? Todo dia sai um bobo e um esperto de casa, né? E aí ele saiu sem terminar de integralizar o capital que a gente tinha decidido para fazer a empresa. Então a Valhalla passou a não conseguir mais lançar o projeto. A gente montou uma outra equipe de diretores na Valhalla para tentar lançar esse projeto. Só que a gente começou a esbarrar em algumas dificuldades técnicas, como, por exemplo, captar bons resorts para tokenizar. Se você bate na porta de um resort com uma empresa que não lançou nenhum projeto falando que você vai captar milhões para ele em tokenização... golpe tá aí. O cara fecha a porta na hora para você. É cilada, Bino. Exatamente. E com razão. Talvez se fosse dono de resort também não ouviria. Então a gente apresentou o projeto para um grande player do segmento. Então, em vez da gente lançar o projeto pela gente, a gente traz uma pessoa que entende multipropriedade e consegue abrir essa porta para a gente. E apresenta se ele tem interesse nesse projeto. Fomos conversar com o Clóvis Meloc, que ele é o Pelé da multipropriedade. Ele é o presidente da Brotec, ele é o principal player da comercialização no Brasil desse segmento. Que já tinham feito uma oferta parecida para ele, uma empresa de tokenização aqui do Rio, só queriam cobrar uma taxa para tokenizar o produto dele. Aí eu falei, pô, Clóvis, por que a gente não cria um projeto juntos, em vez de eu te cobrar? Você vai ser meu sócio. E a gente junta outros grandes pessoas, juntando uma equipe muito bacana. A gente redesenhou o projeto inteiro dentro de uma empresa nova, chamada CLM Finance,
que é a empresa que vai lançar esse token. Então a gente pegou essa minha ideia de tokenizar a multipropriedade, desmembrou com o conhecimento de multipropriedade dele, eu entendi o quanto eu não sabia o que eu estava fazendo ali, precisei trazer alguém que entendia da parada, formamos um produto muito melhor, que o foco não é mais a rentabilidade da diária, mas sim um token utility, um token que você vai pontuar com o seu token, vai poder usar numa rede. Então, em vez de ser... Em hotel. Não só de hotel, toda uma rede que permeia turismo. Então a gente tem, por exemplo, hoje, parceiros que vendem passagem de avião, que aceitam o token. Quando você chega numa região turística, esses parceiros... Já foi lançado esse token? Ainda não. A gente vai lançar em setembro. Mas a parceria já existe. É porque a gente faz os contratos antes, porque a gente tá montando um white paper, pra vocês saberem como tá em primeira mão que eu tô falando com vocês aqui. Aí já dá pra comprar já, né? Já. Então, ainda não. E o whitelist vai entrar? A gente O whitelist a gente já tá. Vai entrar nada, a gente já tá. Pô, isso aí tá saindo quinta-feira, pô. Já tá lançando... A gente tá trazendo antes da whitelist pra falar com vocês. Porque para um token, ele ser um token utility, né? Eu não tô trazendo um investimento, trazendo um produto de utilidade para as pessoas. Eu tenho que provar que ele é meio óbvio, que ele é útil. Além de rentabilizar, esse token tem que ser funcional para você. Como um programa de milhas, por exemplo. Por mais que tenha gente que ganhe dinheiro com milhas, a função da milha não é essa. Não é ganhar dinheiro. Exatamente. Mas nesse caso do token seria você ganhar dinheiro e a utilização dele em um outro momento. A ideia é mais o contrário. A ideia é você investir em multipropriedade de uma forma muito mais simples e utilizar isso como a ideia original da multipropriedade era, que era a sua casa de férias, né? Sim. Era para você ganhar dinheiro com ela, para você fazer férias mais baratas. Só com o token eu consigo tornar isso muito mais prático, porque eu consigo uma rede de hotéis muito maior, porque eu consigo fazer uma carteira com vários ativos diferentes. Eu consigo trazer players que permeiam a hotelaria, então, como eu falei, passagem aérea, venda de passeios, consumação dentro do estabelecimento. Então, você quer comprar a Coca dentro do estabelecimento, você pode usar o CLM Token. Então, ele passa a ser um token muito mais usabilidade. Vai ser um token único para uma rede. Exatamente. Vai ser uma moeda, um token, que ele tem uma pontuação dentro dele em cima das diárias desse resort. Então, como que é o fluxo? Tem a emissão do token. Os resorts já contrataram a gente para serem tokenizados. Tem resort já. Já tem. Não Hoje, pode falar, né? Posso. Hoje a gente está tokenizando um resort único, Delta Maresias. É um resort gigante em São Paulo, na praia de Maresias. Uhum. Óbvio. O lugar é lindo, fantástico, uma obra nova. Tá incrível o resort. E eles foram o primeiro projeto que a gente escolheu, porque é um resort novo, tem uma alta saída, uma região que está crescendo muito, então não tem muita vacância. Isso vai começar com um player seguro, né? Pra gente fazer isso. E aí a gente conversou com o dono do resort, apresentou o projeto, ele adorou a ideia. E o Clóvis falou na Smart Sharing, que é a empresa que ele usa para fazer a comercialização, que é ter um evento anual, que é tipo um encontro nacional dos players, chamado Adit Share. Quando chegou nesse evento, ele falou com os grandes players da maior parte das operações de multipropriedade o que seria o CLM Token. E todos falaram assim, cara, se você conseguir fazer isso, acabou o multipropriedade. Acabou a cota. Porque eu não preciso mais de cota. Eu faço hotel, tokenizo o hotel e acesso direto ao investidor. A produção mais rápido, mais fácil, muito mais rápido, mais seguro. Muito mais rentável. E muita gente vai ser mandada embora. Não vai ter mais aquele salão lá estourando champanhe. Pode ter o salão. Só que aí no seu salão, da sua incorporadora, você vai vender tokens. Você vai treinar a sua equipe para fazer a venda do token direto para a pessoa ali. Ela vai conseguir vender muito mais, porque o ticket médio é muito menor. Você rentabiliza direto na sua sala e você consegue dar um FII maior para o seu corretor. E também, acho que também acaba com a burocracia, né? Muito. Eu ia perguntar sobre burocracia hoje, né? Porque, assim, é um parto, assim, tu criar sua carteira. Quem não sabe, assim, começar do zero. Vamos supor que eu cheguei nesse salão aí, o cara tá vendendo o CLM Token ali. Cara, não tenho carteira, não sei o que é. O que eu tenho que fazer, entendeu? Tudo que a gente passou, né, de MetaMask. Tudo que a gente passou de MetaMask. Então, não tem isso. Quando você clica no portal da CLM, você vai ter duas formas de você conectar. Você conecta a sua wallet, que é o tradicionalzão que a gente conhece, ou você cria um registro normal, como se fosse um site qualquer. Esse registro é vinculado à criação automática da wallet. Então, quem criar a conta tradicional, login, e-mail e senha, já é gerado uma wallet para ele. Já cria uma wallet. Já... Ele recebe num e-mail, tipo isso? Ele recebe no e-mail dele. Mas qual o wallet que você vai usar? Se eu não me engano, o pessoal está usando a MetaMask, porque tem mais integrações com ela. Mas a ideia é desenvolver uma wallet própria, por segurança.
Mas porque a MetaMask já tem acesso a outras plataformas, então fica mais fácil. Sim. Não, a integração para Binance, Exato. para Ethereum, é muito mais fácil. Qualquer rede, basicamente. Né? E aí já gera a carteira para ele. A gente está conversando com um parceiro para ter um cartão físico. Então a pessoa vai poder usar o token sem praticamente nem saber que está usando um token. E como vai ser esse lance do... você vai comprar o ativo, né, que é o token, e como vai ser o retorno, vamos dizer assim, a parte financeira, né? Beleza. Como é que é o fluxo? Não, acho que eu parei o fluxo no meio. O lançamento do token é uma captação. Essa captação compra as cotas de multipropriedade que são passadas para um CNPJ. Esse CNPJ é o gestor desses ativos. Esse CNPJ ele vai ter 3 funções. Ele vai coletar taxas do token, então sempre que uma pessoa compra e vende, cai uma taxinha pequenininha ali que vai para um fundo. Ele vai receber as diárias dos resorts e acumular essas diárias num fundo. E a gente tem uma coisa que a gente chama de fundo ativo. Então a cota não vai acabar. Não, de maneira nenhuma. A cota não acaba. O que vai acontecer vai ser você está criando como se fosse um gerenciador de cotas. Neste momento, sim. Pela nossa capacidade de comercialização. E aí, eu tô parando as histórias no meio. O pessoal da DShare falou, faz e me mostra o que eu vou fazer com você. Então, após esse lançamento pequeno que a gente vai fazer agora, abre um universo de incorporadores que querem tokenizar com a gente. E aí eu consigo tokenizar sem a cota. Mas nesse momento que a gente está fazendo um valor menor, fez sentido fazer pela cota, entendeu? Não, mas eu acho que também até faz sentido continuar com a cota. Não, porque o cotizar um imóvel tem uma alavancagem, tem uma burocracia, tem um custo, ser repassado por rentabilidade. E como fica a parte de, por exemplo, você ter que pagar condomínio? Como fica essa parte? Então, o condomínio continua sendo pago, vai sendo pago por essa empresa CNPJ, e aí a receita líquida, né? Ou seja, a receita menos essas despesas vai para esse fundo. A terceira linha desse fundo é o que a gente chama de fundo ativo. Como aconteceu com você, muitas pessoas são iludidas por esse sonho da multipropriedade e compram cotas quando ou não tem real interesse em entender um produto ou não tem nem condições de pagar. É muito comum. E aí aparecem as pessoas desesperadas querendo vender as cotas muito barato, porque precisam de dinheiro, porque não podem continuar com ela. E a ideia é ter um fundo que consiga absorver essas oportunidades de mercado. Então, ter um fundo ativo ali, o Clóvis, que ele conhece o mercado inteiro, tem um resort que está vendendo as cotas a 40% do valor patrimonial. Tem um grupo de investidores que está vendendo as cotas aqui com desconto. Ou então está vendendo direito às semanas deles. Então, um fundo na mão de um grande player que consiga monetizar esse fundo e trazer mais rentabilidade para o investidor. Além das diárias das cotas. Entendi. Entendeu? Mas eu tenho algumas dúvidas. Claro. Por exemplo, o token, você pega ali em relação até o pagamento do condomínio, tá? Você paga mensalmente. Isso. Então, mas no token você vai cobrar algo para a galera do token mensalmente? Não. O holder não paga. Não paga. Quem vai pagar é a empresa gestora e o que vai para o fundo já é o resultado líquido. A receita menos as despesas do condomínio, por exemplo. Entendi. E demais despesas. Não, mas, por exemplo, eu sou detentor, comprei lá, tenho CLM token. Só que eu tenho que pagar o condomínio para você não precisa pagar. Vai ser a CLM que vai pagar. Quem tem que pagar é a empresa CLM. Você recebe a rentabilidade líquida. Que maravilha. Aí vai acaba toda a burocracia, exatamente. Sim, o que vai acontecer, você só vai viver do recebimento que tu vai ter ali através do token. É isso. Que aí é mais fácil também a pessoa que quiser se desfazer... Na verdade, só entra numa corretora como uma Pancake da vida e transfere para outro token que ela queira. Um SDT, um BNB. E como é que é assim, por exemplo, eu tenho direito a questão da cota ali de uma semana no ano. Aí eu peguei e vendi meu token. Como é que fica esse... No caso, tu vai usar eu acho que eu entendi, tá? Tu vai usar o CLM token como utilidade para você utilizar lá isso. Tu vai usar bem. Como pagamento. Como é que vai funcionar? Todos os direitos do token vão ser acumulados por 6 meses. Vai ser uma pontuação semestral. E aí você tem na sua conta a pontuação, que é essa rentabilidade do seu token, e o seu saldo em token. Quando você quiser utilizar um resort da rede, você vai lá e vai ser debitado desse saldo, em vez de você ter que usar reais para isso. Entendeu? Mas não nesse período de 6 meses, né? 6 meses ele tem o saldo em token. Se ele quiser queimar, é um direito dele. Só que aí o que vai rentabilizar é o saldo que ele tiver depois de 6 meses. Então, exemplo, ele comprou R$80 em CLM token. E aí você foi num parceiro que faz um passeio de barco, gastou 40 CLM token. Agora você tem 40 CLM token,
que vai ter rentabilidade esses 40 que ficaram. Ah, entendeu? entendi. Não, mas você faz O outro total ele queimou. sentido. Porque o que vale é a posição D menos 1. Então, por exemplo, se os pontos vão ser no dia 2, vai receber quem é a posição do dia 1, exatamente. Então, você carregou o token até o dia anterior ao dia 1 e vendeu no dia 1, quem comprou de você que vai receber. Entendeu? Mas então, em relação à valorização de moeda, assim... A valorização de moeda volta ao que a gente falou do lastro. Tudo que acontece com um token normal vai acontecer com o CLM, né? Então, você vai poder arbitrar valor, você vai poder prover liquidez, você vai poder botar em staking. Bitcoin foi aceito nos Estados Unidos para tal coisa, ele vai subir. Ele tá dentro do mercado. Só que, além disso, ele tem um lastro num ativo imobiliário. Então, o setor hoteleiro ainda está muito machucado pela pandemia. A gente está conseguindo uma estimativa de uma pontuação bem alta num cenário bem caótico. Se o turismo voltar ao que era 2018, a gente está fazendo uma rentabilidade muito maior. Então, os resorts valorizam, então faz sentido o token valorizar também. Conforme a gente conseguir ampliar essa rede de usabilidade do token, trazer mais parceiros, faz sentido o token valorizar também. Então, você tem mais variáveis de valorização do seu token e para queda você meio que tem um piso, que é o valor patrimonial atrelado ao seu token ali, né? Isso também eu acho que até facilita no cara, na hora de comprar um token, pensar assim, vai ter uma pandemia, por exemplo, tô dando exemplo, vai ter uma outra Covid-20. Pô, vira essa boca pra lá. Vira essa boca pra lá. Deus, cara, tô dando exemplo, mas o token vai tá sendo valorizado em relação ao mercado. Sim, porque ele tem um patrimônio ali. Sim. Ele vai sofrer bastante porque não tem as diárias, né? Porque não vai ter ninguém em hotel, porque vai estar todo mundo em casa com a pandemia. Mas o ativo imobiliário, o imóvel, a matrícula ainda está lá atrelada ao token dele. Então, eu acho que o risco é bem menor em relação da cota. O risco é bem ele menor. pode segurar ali e esperar uma nova alta. Exatamente. Ele não vai querer, scam, vou jogar fora. Não tem isso. A diferença é essa. Eu tenho o Você mesmo tem uma crescimento garantia, exponencial né? para cima, como qualquer cripto. Que é o que, no fim, animou a gente na época, né? Anima tantas pessoas. Mas você tem menos risco para baixo, que é o que a gente não tinha. Pela segurança, pelo lastro. Exatamente. Exatamente. Caraca, que doideira, né, cara? Eu acho que essa daí é uma coisa muito boa, cara, porque isso é uma coisa nova no mercado. Acho que a cota também é uma coisa nova no mercado, que as pessoas ainda não estão entendendo muito bem. Sim. Mas eu acho que isso daí vem para dar uma mexida ainda num pouquinho esse mercado imobiliário. E a versão natural, hoteleiro. porque teve, parte hotel, flat. Eles estão tentando negociar resorts em frações menores já há muito tempo. A multipropriedade ela já é um produto de uma evolução de 100 anos, sabe? Sim. A tokenização é a próxima etapa, só isso. Mas já tem a data, você falou de whitelist aí, mas não tem uma data? A gente vai lançar 17 de setembro oficialmente, mas nesse intermédio a gente vai ter... evento no hotel lá. É uma ideia boa. Tudo pago. No resort, tudo pago. No podcast, com certeza. Pra gente fazer lá o... Vai fazer ao vivo, né? Cobertura do... Aí é interessante. Pô. Mas a gente vai começar a venda privada, né? Que é a venda que a gente conhecia como a whitelist bem antes. Tá estimado pra gente começar pro dia 20 desse mês. Começar a 20 de julho agora? Já chegou já. Apresentar... Tem uns 10 dias aí, calma. Apresentar a plataforma, trazer os investidores conhecidos, fazer um tour no resort e a gente starta ela. Mas a venda ao público aberto vai ser 17 de setembro. Pô, mas também você vai dar o boom, né? Já dá pra viajar. Eu tô pensando em tirar férias já agora. Agora... Em outubro. Outubro dá. Dá pra viajar já. Outubro já dá. Dá pra comprar um CLMzinho pra usar. Mas só pra esse hotel por enquanto. Só pra esse resort, por enquanto. A gente vai pra São Paulo, não tem problema. Maresias é linda a praia. Depois de Paraty, vai direto. Aí. Eu vou de avião, pô. De avião eu pago o avião também? Mas dá pra comprar passagem, Não, mas avião é pior, cara. Tu vai ter que pegar avião daqui pra São Paulo e depois voltar. Meu filho quer viajar de avião e não viajou ainda, cara. Criança se amarra em avião. Pô, se amarra, cara. Tem que levar o moleque de avião, pô. Acabou. Tá certo. Aí, você, agora voltando à sua história como agora empresário. Aí você tem a Valhalla, que mexe em relação a, vamos dizer assim, Valhalla. Cismei com esse nome. Cismei com esse nome. Tanto que eu te mandei áudio, eu falei, cara, eu tô falando pra ele que é Valhalla. Não, cara, é Valhalla. É Valhalla, não. É Valhalla. Eu falei, pô, não é, cara. Pera aí. Não viu a série, né, dos Eu peguei e mandei, Bruce, eu mandei o áudio pro Gabriel, falei, ô Gabriel, manda um áudio, como é que se fala? O nome da Valhalla, é o nome da empresa.
Aí ele foi pau raro. Toma aí, cara. Eu cismei, não sei porquê, eu cismei com você. Eu não vi Vikings. Infelizmente, não vi. Tem Thor, cara. Tem no Thor. Tem no Thor, é verdade. Aí você tem essa empresa, aí você tá com a CLM e tem uma outra aí também, não tem? Tem. Nessa época da gente procurando empresas para serem incubadas pela Valhalla e virarem esses tokens, né? Algumas não necessariamente para seguir, mas eu consegui ter interesse na empresa e fazer algum tipo de parceria. Uma das empresas que eu me associei nessa época foi a Neurosense, nessa ideia de criar um token de startups, né? Que é um projeto que a gente ainda está desenvolvendo dentro da Valhalla, mas acabou que não foi o caminho da Neurosense. Mas eu adorei o projeto, o Alexandre é fantástico. Para você ter uma ideia, na área da Neurosense, que é a área de neurociência, ele é o maior pesquisador da América Latina. Cara, incrível. O cara escreve para a Europa inteira, para a Ásia inteira, muito crânio. Tem que botar o Alexandre para vir para cá também, né, Gabriel? Vou indicar para vocês. Ele é daqui do Rio? Ele é aqui do Rio. Alexandre. Ele é do governador aqui, ó. Onde? Ele é do governador. Pertinho. Já, Do lado. Aí, já chama ele e acabou. Tá vendo? Fica a dica aí, o próximo convidado. Mas explica um pouco pra gente aí. Eu sei que tu sabe muito já. Né? Mais ou menos, estou aprendendo ainda. É um projeto muito incrível. É a ideia de usar a neurociência através de algoritmos para ajudar em certos segmentos que você consiga fazer essa análise, gerar informação extra para a empresa entender o consumidor ou a pessoa que ela está atendendo. Um exemplo bacana de uma operação que ele fez foi com café. Então, tinham várias amostras de café, e aí tinha café de cápsula, café de máquina. E quando a pessoa via de onde viu o café que está sendo servido, todo mundo falava que preferia o de cápsula. Quando foi feito servir um café sem que a pessoa visse de onde era, as mesmas pessoas falavam que preferiam de cápsula, preferiam de máquina. Né? Falou, prefiro de... E batia com a análise que já tinha dado neural do primeiro experimento. Caramba. Ou seja, no primeiro experimento, dava na sua análise que você preferiu de máquina. Você falou que preferiu de cápsula. É porque E aí, pelo visual, olhava, pela experiência, a cápsula dourada ali, pá. Na segunda, batia certinho com o resultado anterior. Caraca, que negócio assim. Cara, cérebro é uma coisa que me fascina muito. Não, o que eu achei mais legal maneiro. foi em relação à história que você contou aqui sobre o burnout, né? Um outro projeto que eles estão desenvolvendo que eu acho muito legal é um algoritmo para burnout. Uma empresa convidou a gente para explicar a aplicabilidade dessa tecnologia, né? Porque é muito amplo. Quando eu conheci o Alexandre, foi na Rio Innovation Week, um evento fantástico de startups aqui do Rio. E a gente ficou, 1h30 falando, dá para aplicar nisso, dá para aplicar nisso, dá para aplicar nisso. E não acabava a lista. O do burnout é para, normalmente, operadores de máquinas pesadas, que é a natureza da empresa, entender se ele estava apto a operar naquele momento ali. Então, quando o funcionário chegava, fazia uma análise prévia dele muito superficial, tivesse sinais muito, muito claros que ele não estava bem psicologicamente para atuar, ele era liberado para casa. Estresse, fadiga, coisas que pudessem estar levando a um cenário indicando um burnout. Ele era indicado a voltar para casa. Se ele tivesse um cenário mais neutro, tinha uma clínica ali da própria empresa, onde ele recebia um acompanhamento, uma área para ele descansar. Um Rivotrilzinho. Talvez um café com açúcar. E se ele estivesse super bem, ele ia trabalhar normalmente. Então, a ideia era evitar os acidentes de trabalho, envolvendo pessoas que não estão aptas psicologicamente e maquinário pesado. Pô, isso aí é muito essencial, né? Então, ele chegaria na empresa, aí iria para uma salinha, colocaria o equipamento aqui na cabeça, ficaria ali não sei quanto tempo ali, faria uma análise... Meia hora. Faria uma análise, mas aí todo mundo teria que fazer isso para operar a máquina, é isso? Exatamente. Vou operar a máquina, pum, bora. Não, assim, quando você chegar para o seu expediente, entendeu? Exemplo, se você tá operando a máquina, foi ao banheiro, voltou, você não tem que fazer de novo. Mas ao você chegar para o expediente, entendeu? E aí, você chegou na empresa para trabalhar, aí você vai... Senão dali você volta, entendeu? Dali você vai para casa. Vai pra casa. A ideia vai ter gente burlando isso aí. Então, é difícil muito burlar a análise neural, o cara tem que ser muito bom. Não estou dizendo que o Brasil não vai conseguir, pelo menos carioca. Mas vai ter que ser criativo. Vai ter que ser bastante criativo. E as aplicações são fantásticas. A gente estava falando, por exemplo, sobre filme de terror. Teve um filme recente, aquele Terrify. Vocês viram daquele palhaço assassino? Terrify, eu vi já. Sabe do que eu tô falando, né? Mas eu sei que... O filme ele foi feito com, sei lá, $1 e um biscoito, sabe? O filme é muito barato. Eu tenho medo de filme de terror. Então, e ele teve um hype muito grande porque ele deu muito medo nas pessoas. E se tivesse como analisar, através da Neurosense, o que causa medo em filmes? Quanto isso valeria para Hollywood? Caraca. Poder antecipar exatamente o que te causa medo.
puxou uma coisa agora aqui. Não ia ver filme, não ia ver filme. Fazer o filme mais assustador real. Qual seria o mais assustador com base... Às vezes gastam 200 milhões pra fazer a freira e a galera ri, sabe? Pô. Eu tinha medo do Chuck, cara. Eu adoro o Chuck. Eu tinha medo do Chuck, Sexta-feira 13. Tinha medo disso tudo aí, cara. O Chuck... Né? A noiva do Chuck, eu vi muito criança. Sei lá, 8 anos. Foi um dos filmes que mais me deu medo. Uma cena específica que ela puxa um cachê de piercing na cara, eles é um preço pra uma corrente, ela puxa tudo de uma vez, assim. Caralho. Ali beleza, não vou ver mais isso não. Não vou usar mais piercing. Nem ter bonecos. E aí... Mas depois cresci e começou a parecer um pouco risível a ideia de um boneco assassino pra mim. Hoje é de boa, entendeu? Tranquilo ver esse filme. Dá até pra ver alguma coisa, mas parar pra ver, por exemplo... À noite... 2 horas da manhã, sozinho na sala. Ainda mais sabendo que 3 horas da manhã é a hora dos espíritos. E eu tenho um problema em casa, porque eu sou cagão pra esses filmes. E a minha mulher é obcecada. Se o filme não chocou uns 30 países, ela não vê. O filme tem que ter sido proibido de passar, fez a freira chorar, a criança de colo correr. Se não for assim, ela não vê. A Terrifier, o 2, o pessoal falando... Tive gente vomitando, né? Passando mal. Exatamente. O pessoal não conseguia ficar na sala de cinema. Tipo, passava mal, vomitava, chorava. E quando eu vi, eu achei um filme bem meia boca. Mas enfim. Mas o hype era esse. E beleza, como que esse cara acertou tanto? Como a Hollywood poderia analisar isso e replicar para outros filmes? Quanto isso vale para uma indústria grande? Uma empresa que gasta milhões pra fazer um Chuck, como que ele faz para o Chuck realmente ser assustador? Isso é uma aplicação possível da tecnologia. Tem várias outras, exatamente. Tem várias outras. Né? Uma que a gente está desenvolvendo, que essa eu acho fantástica, é a jornada do aluno. Então, aplicar em escolas e identificar quais fatores tornam o aprendizado melhor para aquele aluno, quais incentivam o aprendizado e quais fatores pioram o aprendizado dele. E levar isso para as escolas que querem melhorar o índice de ensino. Isso pode ser para o setor público, por exemplo, se eu melhoro a educação do Rio, eu aumento a verba do Fundeb, eu aumento a arrecadação do Estado e eu aumento, por consequência, mais recursos, ou seja, melhor a educação, mais ainda, um círculo virtuoso. Mas eu acho que, assim, na educação eu acho válido, eu acho bom pra caramba, mas como que seria a aplicabilidade disso em relação ao aluno? Ele teria que ficar com aquele negócio na cabeça o dia inteiro? O dia inteiro não, mas qual é a ideia? Simular algumas etapas do dia a dia do aluno com aquele equipamento. A ideia é fazer o equipamento aqui no Brasil para ele ser cada vez menor e atrapalhar menos, né? O aluno ficar igual um Robocop. Porque, se eu não me engano, o teu equipamento é como se fosse um capacete, né? É um menor, como se fosse uma tiara, vamos dizer assim. Só não tem não, né, Bruce? Depois, se puder, não sei se tu consegue mostrar pessoal jogar na telinha lá o site da Neurosense, só para mostrar a imagem na tela, não sei se você consegue aí. Mas a gente vai falando aqui, se tu conseguir... Bacana. A ideia é que ele vá ficando menor, que a gente consiga fazer... A gente já está trabalhando novos hardwares, novas versões dele, para ele ser menos impactante na própria situação do aluno, porque isso afeta o resultado, né? Você está pesando, você está atrapalhando ele. E aí você fazer o acompanhamento daquelas simulações ali, o mais próximas possíveis do dia a dia do aluno, identificar sinais claros do que a gente consegue melhorar ali. Você diz assim, não precisa necessariamente ser um aluno ali na hora que vocês vão simular. Você pode pegar uma pessoa e seguir a mesma coisa que está todo mundo vendo ali. Poderia. Para poder ter uma ambiência ali do que o aluno está passando no dia a dia. Eu acho que isso daí é interessante. Desculpa estar te interrompendo, Yuri. Eu achei interessante até porque, por exemplo, isso vai acabar também mexendo. Como é que é o site? Neurosense. Aí aparece no Google assim, DNA Hub / Neurosense. Aí, uma coisa... Tirou até meu foco aqui da pergunta. Aí, eu acho que pro professor também até para saber o ensino dele, né? Por exemplo, uma didática dele. Porque... eu acho que com isso, com o aluno, ele vai saber, minha didática não está sendo tão intuitiva ou não está sendo tão chamativa. Identificar TDAH, identificar tipo quadros específicos não tão comuns nos alunos, identificar esse transtorno antes, quanto isso melhoraria a vida do aluno. Exato. Eu tive um quadro de TDAH quando eu era criança, que eu tive um acompanhamento no CA, e por falta de recurso e interesse do meu pai, eu não continuei o tratamento, né? Como seria afetado a minha formação escolar, sabe? Entendi. Porque várias matérias o quê? Eu vagabundo, porque eu não queria anotar, porque eu me distraía. Mas eu não conseguia. Hoje eu tenho muito mais claro isso pra mim. Se eu tivesse esse diagnóstico quando eu era criança, teria toda uma formação diferente, sabe?
Projeta isso para milhões de crianças no Brasil. Quanto a gente impacta, por consequência, a produtividade do Brasil no longo prazo? Você também tinha falado sobre jogadores de futebol, né? Acho que o Liverpool fez uma operação assim, para identificar principalmente com os alunos de base, os alunos jogadores de base. Então, pegar ali a jornada do jogador e entender quais fatores estão afetando ele durante o treinamento intensivo, durante as partidas com isolados, e como eu consigo levar isso para melhorar. Ele até colocou na tela aí, ó, Neuroscience. Exatamente. Não, mas desce aí que tem uma imagem do equipamento, né? Do equipamento. Isso, é pela barra mesmo, assim. Pode descer. Aí, ó. Aí. Esse é o equipamento que vocês usam mesmo. Ver aqui, ó. Isso. Dá um Ctrl mais aí, Bruce. Pera aí, não. Eu vou jogar aqui na tela. Ah, tá. Pode seguir aí. Então. Pode ir falando que eu vou jogar aqui na tela. FMI. Não, FMRI. FMRI. E o EG, que é o que a gente mais usa. Mas são tu equipamentos falou que a da gente... tiara, aquele negocinho aqui, né? É. Mas tem isso aqui também, né? Isso aqui é na... Isso aí é a parte de trás. São modelos diferentes. A gente usa mais aquele ali de cima. Portátil, esse aqui é exatamente. o EG. A ideia é... Hoje a gente importa esses equipamentos. A ideia é a gente conseguir produzir no Brasil e aprimorando o modelo para ele ficar cada vez menos invasivo. Também sai mais barato produzindo aqui, né? Hoje não. Do que você importar. A gente está tentando fazer que fique. Hoje, trazer da China ainda é bem mais fácil. Mas é só, eu até te perguntar, em relação ao que hoje o nosso amigo lá, Elon Musk, está fazendo com o Neuralink... Não conecta muito. Não tem nada a ver. Tem a palavra neuro aí, né? Mas a ideia da Neuralink é o que a gente está falando antes, né? Que é já afetar diretamente o cérebro da pessoa para trazer novas funções, gerar informação direto no cérebro da pessoa. A neurociência é ler o que está acontecendo ali e tentar ajudar a pessoa com essa informação. É um pouco diferente. Mas será que esse do Elon Musk também ele não está com essa ideia de entender? Se for para entender, não é para ajudar. Se for para entender, é mais uma pegada de como consigo vender mais para essa pessoa. Qual pop-up eu vou jogar aqui na cabeça dessa pessoa? Do nada, você tá pensando que é um jequiti assim, um jequiti na sua tela. Pô, jequiti é sacanagem. Cara, isso daí é uma coisa muito doida, né, cara? Que daqui a pouco vão plugar o chat GPT na tua cabeça. Não tem como não falar. Não tem como falar de neurociência e não passar um pouco por isso, né? Mas eu gosto de comentar muito com a série do Black Mirror. Tem um episódio que tem um equipamento desse que a pessoa mora dentro de uma sala e a sala é toda espelhada. E aí você é pago pelo tempo que você fica conectado vendo comerciais, vendo o que tá passando ali. E aí o cara falando, cara, imagina se não fosse uma tela, se fosse dentro da sua cabeça. Porque o cara não consegue desligar, tem uma hora que ele não quer mais ver. Só que ele não tem saldo para desligar. E aí fica passando loucamente, ele começa a enlouquecer, assim. Imagina como que você desligaria dentro da sua cabeça. Aí já volta pro, pro jogador número 1. Volta pra isso tudo. Você tinha coragem não de botar um fiozinho aqui no... Hoje não. Vai comprar o Vision Pro lá. É isso que eu ia falar. Hoje... Só se for um fio desencapado. Esse cenário para mim ainda é um pouco assustador. Mas eu acho que grande parte das coisas que a gente vive hoje para gerações anteriores seriam, sabe? O óculos da Apple, se você mostrar pro idoso, ele vai... Celular, né, cara? A forma como a gente anda com o celular, né? A extensão do seu corpo agora. Eu acho que, assim, pra pessoa idosa, acho que tem muita gente que não sabe nem... Idoso que não sabe nem mexer no celular ainda. O meu avô tem dificuldade com o Pix, por exemplo. Que é uma coisa meio que rudimentar, né? Não, é simples ser utilizado. Sim, sim. E, assim, por exemplo, eu não vou dizer a avó da minha esposa porque ela já tem 90 e poucos anos. Aí é banco. Mas só que ela tem dificuldade de usar até o celular antigo de teclado, sabe? Então... Mas talvez para essas pessoas, se chegar nesse nível de tecnologia, seja melhor. Se ela não tiver que operacionalizar, se for teto mental... Pensar, né? Seria super bom pra ela, sabe? Se chegasse nesse lado. Eu tento ver o lado positivo dessas tecnologias, né? Senão ficar assim, oh meu Deus, vai acabar o mundo. É agora que o ChatGPT domina o mundo. Eu prefiro ver, tipo, as aplicabilidades boas pra gente. Eu robô. Vai virar um eu robô. Então a neurociência, ela é focada pela questão da saúde, então, né? Hoje o principal foco de desenvolvimento dela é esse. Não tem outra vertente? No momento não. Mas a aplicabilidade da tecnologia é muito extensa.
Eu acho que só essa parte que ele falou do burnout, isso daí tu pode levar pra qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Pra medicina, medicina que eu tô falando, vai no SUS da vida, ver o médico lá trabalhando. Ainda mais eles fazem plantão, quase 24 horas lá trabalhando. Entendeu? Tem umas paradas dessas, assim, que é. Jornada do policial. É uma das maiores taxas de suicídio que tem profissional do policial. Por que eles estão tão pilhados o tempo todo? Por que eles têm tantos problemas de pânico? Como posso ajudar a jornada desse cara? Mas pode ser utilizado. Você é o cara aí de criptomoeda, aí depois... Tudo bem que é investimento no geral, né? Neurociência. Mas aí tem tokenização... Aí neurociência já é uma parada que tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Tá, você não vai inventar daqui a pouco que tem o tokenizar token do cérebro. Não. Ali, tokenizar o cérebro. Token cerebral, quanto mais neurônio... Mais moeda cai, né? Neurônio no momento token, não. Né? Vamos tokenizar o cérebro do Elon Musk. Ia valer um dinheiro. Ou só inventar uma meme nova do Elon Musk. Se lançar uma meme GPT, a galera saiu comprando. Tipo, não tinha conexão nenhuma. Não, mas do Pepe... O sapinho, né? O do sapinho, criaram... Tipo, o Pepe começou a dar certo, você quer criar o Pepe 2.0. É na hora. Aí bomba. Aí criaram o Pepe 3. Aí, pá! Não tem conexão nenhuma. Eu esperando o Pepe 4 já. Por que a gente não faz isso, cara? Vamos criar uma aí então, e dar um scan na galera. O meme coin tá aí pra isso, né? Para com esse negócio de scan, cara. O futuro pessoal, agora é... Pô, aquele vietnamita lá tá rico. Esse cara foi teu dinheiro. Né? Com o nosso dinheiro. Não, mas sabe o que aconteceu também? Uma outra coisa em relação a não só perder. Cara, eu dei mole com a MetaMask. Invadiram e levaram. Hackearam a MetaMask? Hackearam a MetaMask dele. Porque assim, eu não comprei a Hard Wallet, né? Que fala? É Hard Wallet? Hard Wallet. Eu não usei, não sei se você tem. Não tem. Você usava. Mas o certo é ter. O certo é ter, né? E não tem mais nenhuma cripto, cara. O que acontece? Você hackear ali, vai encontrar HeroFi. E CK. CK e Cplan. Eu fiquei tão louco com esse negócio de whitelist, cara, que era, porra, entrava em tudo que é tipo de whitelist. Uma parte das foi hackeada assim. Muito whitelist. Meu irmão foi hackeado assim também. Entrei numa que, tipo, zoou, mano. Tinha nem o jogo ali, né? Tinha nem jogo. Não, tinha, pior que tinha. Só que a parada, sei lá, eu não sei, tinha cara. Na verdade, eu não sei negocinho qual lá. Foi um golpe duplo. O cara te escamou e te hackeou. No mesmo... Caraca. No mesmo tempo. Não, mas acho que eu nem cheguei a comprar a parada, entendeu? Ele só conectou. Conectei lá na negócio. Já era. Quando ele conectou, amigo, eu deve ter falado assim, tem acesso a tudo. Sim. Você dá acesso a tudo? Posso roubar? Tem certeza? Sim. Não, e apareceu 5 pop-ups da Jequiti antes, já. Meu Deus do céu. Vai. Mas tinha muito, não. Tinha muito. Já tinha jogado pra Binance, a maior parte. Mais seguro. A Binance tem sido um player muito interessante nessa parte de retomada do mercado. Eles têm um cartão agora, você pode passar cripto em qualquer lugar. É, tipo um cartão de crédito, né? Pré-pago. O que eu acho legal da Binance, eu não sei se isso é bom ou ruim, é até uma pergunta, que é a questão da troca fácil ali, né? Porque, tipo, a Ethereum, a gente, tu joga pra MetaMask lá, o negócio ali parece... O custo do gás ali, né? Gas, né? Sei lá. Que é a taxa, é muito alto, cara. Isso alto. É bom ou é ruim? Porque, cara... Então... Tu tem que ter muito mas pra é que poder... ele vê a tecnologia da blockchain, né? Que tá sendo utilizada ali. Na BNB eu fico... troco ali, ó. Porque a BNB é outra blockchain, né? É outra blockchain. É outra blockchain. A galera tá tentando baratear a rede da Ethereum, porque hoje é uma barreira de entrada de novos players, ela vai ser muito cara as transações, mas ela nunca vai ser o preço de uma BNB da vida, que é a BSC, né, ou a BEP20. Nunca. Não é isso o interesse deles. Ponto. Dentro da Binance é muito barato. Você tá pagando, você só não vê, mas é uma taxa pequena ali. Eu tentei fazer negociações em real lá e eu vi que diminuiu o meu saldo. É que normalmente a gente não vê porque a gente troca BNB por BNB, né, aí vai. Troquei 4,37896 por 3,4789. 5. Cara, isso é muito pouco então, cara. A taxa é pequenininha. Não, taxa tem. É muito porque pouco. nem aparece, pouco. Cara. Na hora que tu faz o negócio lá, saldo, vem o valor certinho. Eles só pegam volumes pequenos, né? Mas eles pegam ali, sei lá, se ele pegar 0,01, no momento a trilhão ali, a Binance continua gigante, entendeu? Agora, a SEX, a moeda não tá segura na sua mão, né? Vê a galera da FTX, né? A Binance é a maior player do mercado. Se eu fosse confiar em alguma SEX, seria a Binance.
mas eu prefiro não confiar em SEX. Então, se eu estivesse investindo em mercado cripto, eu ficaria no DeFi. Eu ficaria numa wallet, que é minha, em segurança, de preferência uma hard wallet, que eu conecto ali, opero, sem estar na rede, sem estar na plataforma de ninguém, está na minha wallet, saco meu resultado, volto para a hard wallet igual. Porque já aconteceu, né? A FTX chegou a ser a segunda maior do mundo, né? Seria como cair, sei lá, o Bradesco dos bancos. E muita gente tinha muito dinheiro lá. Uma sócia da gente, da inocência, tinha muito dinheiro lá. E, de repente, você não tinha nada, sabe? Tem uma frase no mercado cripto que a galera fala, é not your keys, not your coins. Se as chaves não são suas, amigos, mas não são suas. Entendeu? Mas essa questão da hard wallet, se quebrar, o que acontece? Como é que é isso? Não tem manutenção? Deu ruim, né? Deu ruim. Se quebrar, ruim, né? eu acho a mesma coisa se você perder a frase. Não tem que ficar agindo como se fosse um USBzinho na tua mão ali, não. Não, é como qualquer equipamento eletrônico, eu acho que cabe conserto. Depende do que quebrar, né? Tipo, sei lá, caiu e rachou e não tá ligando. Teu cachorro comeu. O pitbull comeu, aí já era, entendeu? Não tem um cara que ele esqueceu a senha? Ele esqueceu a frase secreta. Frase secreta. Aí ele tem uma hard wallet com bilhões. Que não sabe. Se tentar mais 2 vezes, ela paga de vez a parada. Acontece. Mas é melhor do que estar numa MetaMask da vida. Mas isso é uma segurança. É mais seguro. Cara, mudando um pouquinho de assunto. Tá? Mas é em relação ao mercado... Vamos dizer assim, mercado cripto, né? Mais ou menos. As NFTs de imagem, né? Que tinha aqui o macaquinho, papapá. Hoje a gente tem aí o Midjourney fazendo imagens a caralhada aí, né? Tu acha que esse tipo de mercado desse tipo de NFT pode acabar? Acabar não. A gente vê um momento, como a gente viu nos meme coins, de uma valorização sem muito sentido. Então, você tinha lançamento NFT de imagem de influencer, o cara fazia 800 fotos dele mesmo e essa parada de repente explodia, valia $100 cada foto dele, sabe? Antes da Body Ape, tiveram outros que também não faziam tanto sentido quanto. Ponto. Isso eu acho que não vai voltar a ocorrer daquela forma. Mas como uma forma de você ter um patrimônio que é único seu, que você consegue transmitir para alguém de maneira rápida, ele você ter uma arte, você ter alguma coisa que tem algum valor para você, eu acho que a tecnologia permanece, entende? O valor que você vai ter... Não vai ter essa... Exatamente. Talvez o NFT valha $20, $30. Mas aquela do Neymar lá do Bored Ape ainda tá alto? Eu acho que caiu tipo 90%, assim, 95%, algo assim. Não, mas ele chegou a ganhar aquele em valor de token, né? Que ele ganhou a moeda, na verdade, a criptomoeda do negócio. Mas se ele não liquidou, a moeda foi pro mesmo saco. Esse é o ponto. Aí é se o Neymar saiu. E como isso impacta zero o patrimônio dele, eu acho que ele deve ter 1 bilhão de Bored Coin até hoje lá. Ainda tem a Blaze também. É dono da Blaze, tô brincando. Joga tudo na Blaze. Jogando lá. Jogando aviãozinho. Cara, porque assim, em relação a Midjourney, por exemplo, tu faz imagem ali piscando o olho, assim, já tá fazendo imagem. Não só a Midjourney, como o Leonardo.ia, né? Também tu consegue criar. Tem várias outras Blue também. Willow. E o próprio DALL-E o Canva também já faz isso, se você quiser. Da OpenAI, que é do ChatGPT. E também tem o design da Microsoft. Que o Canva usa, mas... Tem um da Microsoft, que é o design alguma coisa, né? Eu acho que é, alguma coisa assim. Aí, claro, você cria imagem ali, então, quero fazer um NFTzinho, pede pra fazer ali, então pode até fazer uma sequência ali, porque tu consegue guardar o script que você está digitando. Eu lembro naquela época que a gente queria fazer o pombo, lembra? Lembro. A gente inventou um bonequinho, vamos fazer NFT. Não, a gente botava o pombozinho, aí fazia vários... Com um chapéu, com não sei o quê, a gente ia montando. Imagina se tivesse o Midjourney. Ia botar uma foto de pombo e sair 3 mil. Era muito mais fácil. Pombo Napoleão. Pô. Não, ele chegou a criar até um 3D. Não, eu fiz, pô. Modelou. Não, eu ia mudando, mó trabalheira, pô. Botei chapéuzinho. Não, a gente criava roupa. Aí tinha mudava a cor do fundo, o cenário. Ele com a maleta, sem maleta. Ele de chapéu, de peruca. Doido. Mas chegaram a lançar isso? Não, a gente chegou a fazer um porque tu cria o pombo, né? É só o pombo, e depois você vai fazendo as skins. Partes, né? As variações. As skins, né? Aí a depois jogava num aplicativo, aplicativo
começava a fazer aquela imagem, fazer aleatório. Sim. Começar a fazer aquela imagem várias vezes e N coisas assim, aleatoriamente. Aí dá pra fazer ali o quê? Umas 1000 imagens. Se vendesse cada uma $10, já tinha valido a pena pra caramba. Eu não, cheguei a botar, cara. A gente chegou a botar. Mas teve saída? Coloquei na OpenSea, não teve saída. Mas coloquei, sei lá, tipo, de zoeira. Mas a OpenSea também tinha o gas também muito alto, né? Aí eu botei lá, tipo, uns 7, sei lá. Acho que um foi vendido, não foi? Um foi vendido. Mas merreca, velho. 0,0000. Putz. Teve um jogo NFT que eu ganhei um dia no OpenSea, que foi o Meta Soccer. Chegou a acompanhar esse? Sei. Meta o quê? Meta Soccer. É de futebol. Então, Chegou a patrocinar o Vasco e tudo. Patrocinou alguns times de futebol, mas acho que ainda existe o jogo Meta Soccer. Não sei pra onde ele foi, mas... Eu fui chamado pra whitelist desse jogo e eu não entrei. Ah, deu mole, eu entrei. Era $120 o NFT dele. Quando eu vendi por 1.5 Ethereum cada um. Caraca. Na época deu o Ethereum tava 18 mil mil e reais pouco, cada um. né? Que isso, cara? Pena que eu só comprei 4. Mas era essa brincadeira. Assim. Na época eu não tinha dinheiro, por isso que eu não entrei. Serve de consumo, um amigo meu nessa época que eu tinha 4, ele tinha uns 30. E ele tem até hoje, não vendeu. E agora vale tipo... sei lá, R$1. Eu sigo eles ainda no Twitter, cara. Até pouco tempo a gente estava patrocinando o Santos, eu acho. Sabe o que acontece com a maioria desses projetos? O cara tem uma boa ideia, uma boa tecnologia, num hype, mas ele não é um gestor, ele não é um empresário. Ele é um maluco que programa bem com um sonho, ponto. O MetaMask pegou muito dinheiro. Além dele fazer o lançamento de NFTs e pegar muito dinheiro, eles foram private equity, eles pegam investimento de fundos. Eles estão com muita grana. Só que não sabiam aplicar aquilo ali numa tecnologia que fosse rentabilizar para o jogador. Então eles patrocinaram o Ronaldinho Gaúcho, não sabiam o que fazer com o Ronaldinho Gaúcho. Ele deu 2 viagens, não rendeu um centavo, ele pegou não sei quantos centenas de milhares de dólares. Financiaram o Vasco. Pô, tu vai financiar um clube, com todo respeito, tu vai financiar o Vasco. Então, assim... Sacanagem. Aí, tomaram algumas decisões. Eu acho que, pô, pegou não, pesado. Talvez deve ter sido mais barato. Talvez. Vendeu por 777. Essa foi direta, hein, Natan? Mas eles tomaram muitas decisões, assim... mais hype do que houve alguma análise econômica daquilo ali, se ele vai rentabilizar. Eu não cheguei a jogar. Ele é parecido com, sei lá, vou chutar um Elefoot da vida, assim? Ele é parecido com o Elefoot da vida. Só com jogadores randômicos, assim. Pô, isso é maneiro, eu acho Tem maneiro. Jogo também com sou fascinado até hoje em jogo assim, cara, de Elefoot. Eu joguei o Elefoot na época. Eu joguei o 2, Joguei o 2, cara. Joguei o 2. Esse aí era... Joguei o 2, depois melhor foi o 98. Eu jogava um que era num browser da vida. Não era na plataforma. Eu acho que era 98. Não, 98 não. 98 era plataforma ainda. Tinha um .exe lá pra tu executar lá. Você jogou no browser? Joguei no browser. Elefoot no browser? Devia ser um Elefoot... Deve ser Brasfoot, do perigo. Pode ser o Brasfoot. Pode ser o Brasfoot. Ou é um Elefoot do perigo. Eu acho que é do perigo. Pô, mas aí o do DOS era muito bom, mano. Não, e era tudo fundo preto. Pô, mas era muito divertido. A gente via só a bolinha, assim, né? Não tinha bolinha não, cara. Tinha bolinha não. Era só o resultado. Era só o placar, Era só placar, nome... Ficava um time contra outro time. Fulano de tal tomou um amarelo, gol, não sei o que, amarelo. Pá, então, o Meta Soccer tem a bolinha. Parece um campo ali e tem as bolinhas. Cara, mas isso a gente era moleque. Não. Tu nem era nascido. Já tem essa idade aí pra meter essa? Eu acho que sim. Eu me arrisco a falar que eu sou o mais velho da sala. Eu acho que quando eu joguei Elefoot 2, eu tinha em torno de 7, 8 anos. Eu tô com 35. Posso arriscar? Nossa, mais velho que eu, sim, mas... Não, posso dizer que você não era nascido? Era. Já era. Então, talvez de fralda, mas era. Então não dava pra jogar ainda. Era proibido pra mim. Não, depois eu joguei, cara. Joguei muito Championship Manager, né? Também tinha. Mas eu joguei menos, joguei mais mesmo. Pô, passava final de semana virado. E quando os amigos iam pra casa, então, cada um jogava, era a sua vez, já a sua vez de jogar, entra aí. Aí você entrava lá e ficava, né? Só as frasinhas. Aí larguei o esporte e fui pro Tibia. Aí depois do Tibia, aí tem outro jogo. Falando em Tibia... Vai ter um NFT do Tibia. Não sei se vai ter NFT do Tibia, mas um que foi um pouco depois que eu joguei muito, é do Ragnarok, vocês conheceram? Vai lançar um jogo NFT, parece que oficial, ou seja, da Gravity, do Ragnarok.
Maneiro. Que volta aquilo que a gente estava falando sobre empresas estarem aderindo acabou. Eles não concluiu o assunto nenhum. Mas sobre a SEGA, tem grandes players que estão ainda caminhando para o uso da tecnologia, porque a tecnologia é muito boa. O Ragnarok tem há, 2 décadas, centenas de milhares de players pelo mundo, sabe? É um player muito grande do segmento. E está caminhando para isso agora. Então, eu vejo como uma tecnologia que é muito usual para o mercado de jogos ainda. Só que não como foi naquele momento. Acho que tem muita gente jogando ainda, né? Eu joguei Ragnarok até... sei lá. É porque é aquela parada que você para, aí volta, aí 3 anos depois você joga uma vez, aí volta. Lembrei que tem um usuário lá. Eu joguei 2 meses esse ano, começo do ano. Tempão. Porque é nostálgico. Pá. Eu lembro que na Ragnarok, quando eu fui jogar o Ragnarok que era pago. O servidor oficial. Não. Eu joguei bem antes. Aí eu posso meter essa carta da idade aí. Mas sabe quando é que vai ficar maneiro mesmo? Quando os NPCs, os bonequinhos, estiverem com o chat GPT embutido. Aí numa dessa... Aí vira o filme só, lá. Ó. Aí numa dessa, tu vai ficar 2 anos sem jogar. Aí tu vai voltar a jogar. Quando tu for voltar, o teu bonequinho vai falar, pô... Valeu, hein? Me deixou 2 anos aqui sem fazer nada. Tem um jogo do Senhor dos Anéis. Tem um sistema que é uma versão muito rudimentar disso. Tipo, tem 4 NPCs, aí você mata 3. Aquele que você não matou, ele vai continuar a vida dele. Então tu vai encontrar ele, tipo, comandante, general. Ele vai subindo de nível. E ele vai lembrando de você como você luta, então ele meio que se adapta a você. Legal. Tem uma inteligência ali que o bonequinho vai te acompanhando e vai se adaptando a como você vai mudando de jogar também. Então acho que vai chegar no momento disso, que você vai conectar um óculos daquele e o NPC lembra de você. E tu vai saindo na porrada no ar, dando soco no ar, e vai quebrando televisão, batendo na tua avó que tá passando ali do lado. Vai chutar o cachorro, vai ter o rapaz que vai se apaixonar pelo NPC e vai... Já tem lá no Japão, né? O pessoal lá se... O Tamagotchizinho lá. No Japão tem umas paradas dessas, meio esquisitas. O pessoal se fica apaixonando pelo avatar e tal. Casando até. Casando? Tem, no papel. Deve ser um divórcio complicado, né? Tem gente casando com carro, pô. Caralho. Então não é tão maluco o metaverso, né? Acabamos de pensar que tem coisas muito mais malucas, então, né? Então vamos voltar pro The Sims. The Sims também dá pra botar um... O The Sims foi um começo de um metaverso ali, vamos dizer assim. Cara, muito do que a gente tá conversando hoje, a gente teve o primeiro contato no The Sims lá atrás. A galera criava a vida que queria ter no The Sims. E agora a galera compra essa vida no metaverso. É meio parecido. Muito doideira, né, cara? Caraca. Em relação ao potencial aí, a gente acabou não falando de Bitcoin, né, mudando de assunto, em relação a ETF, cara. Que eu tô sabendo aí que vai ter o tal do halving do Bitcoin, tem umas notícias aí rolando, que é para 2024. Bater aí 120 mil dólares. 120 mil até o final de 2024, disse Standard Chartered. Agora eu não sei, isso aí a gente não tem como confirmar nada. Mas você acredita que existe ainda essa margem que isso pode acontecer pro Bitcoin? E se o Bitcoin é para você a criptomoeda realmente do futuro, ou se, sei lá, Ethereum tem mais a ver? O que você acha na sua cabeça? O que você imagina pro futuro? Eu acho que o Bitcoin é a moeda do presente. Eu vejo muito mais a Ethereum entregando funções, tecnologia, usabilidade para talvez no futuro chegar mais próximo dele. Mas o Bitcoin ele tem aquela vantagem do pioneiro, né? As pessoas associam criptomoeda a Bitcoin. Você está falando de Bitcoin? Então, o mercado ainda vê o Bitcoin como a real criptomoeda. Eu acho muito difícil ele perder essa vantagem. Ele vai ser sempre o balizador do mercado, né? Quando você quer investir em ação, você olha o IBOV. Quando você quer investir em cripto, você olha como é que está o Bitcoin. Tanto é que quando o Bitcoin cai, todo mundo cai. Todo mundo cai. Quando ele sobe, todo mundo sobe. Isso daí é uma pergunta legal de fazer em relação ao teu token. Em relação ao token lá da CLM. Se o Bitcoin cair, é capaz dele cair também, né? Então é meio baseado no Bitcoin. O token da CLM ele acaba tendo mais variáveis para ele poder subir do que só o que o mercado tradicional tem, de cripto, né? Ele também tem tudo que tem no mercado tradicional. Então, por exemplo, o que afeta o seu rendimento como um holder de CLM que a Rússia parou de aceitar Bitcoin? Nada. Eu tenho certeza que seu patrimônio vai cair se sair essa notícia. Porque está exposto ao mercado. Entendeu? Acaba sendo um balizador do mercado. E o mercado não é tão racional para fazer esse causa e efeito nesse caso. O que a gente faz é,
Se algo aconteceu positivo com o Bitcoin, todo mundo se dá bem. Se algo aconteceu negativo com o Bitcoin, todo mundo se dá mal. Eu não tenho conexões diretas entre isso. Sobre o cenário para o Bitcoin. Vai ter o halving, né, que a galera fala. Que o que é o halving? O Bitcoin ele libera uma quantidade de Bitcoins por bloco quando você acerta aquele... É como se você resolvesse um código, né? Uma equação. Sim. Então você acertava lá acertava um 2 mais 2 é 4. No começo você ganhava 1 milhão de Bitcoins. E aí você tinha quebrado um bloco, né? E você era um minerador. Hoje é cada vez mais difícil quebrar um bloco. E o halving é quando você corta pela metade a quantidade de Bitcoins que são distribuídos. Então, na verdade, hoje já está escasso. E vai ficar mais escasso. Vai ficar mais escasso. Então, se pro mesmo bloco você ganhava 2 Bitcoins, tem o halving, você passa a ganhar 1 Bitcoin. Daqui a 4 anos tem outro halving, você passa a ganhar meio Bitcoin. Aí até acabar o Bitcoin. Não, porque vai ser metade, né? Metade. Até o dia que minere tudo, mas conforme a gente vai minerando, vai ficando mais difícil minerar. Então, é como se fosse limite. Isso é muito nerd que eu vou falar, mas... limite em cálculo é capaz assim que você vai se aproximando do número, mas nunca chega, sabe? Então, talvez a gente nunca chegue a 100% do Bitcoin minerado. Pode chegar... Não vou dizer que tende ao infinito. Exatamente. Alguma hora você vai estar minerando uma calhada de zeros, 1 Bitcoin. Entendi. Entendeu? Mas ainda está minerando. Teoricamente, você ainda está minerando. E com isso ele vai se valorizando, né? Conforme... Vai se tornando uma coisa rara. Exatamente. Ele tem um supply máximo finito. Ele está ganhando cada vez mais usabilidade. Cada vez mais... Por exemplo, você falou do ETF, né? A BlackRock, que passou os últimos, 8 anos falando que é um lixo, tire seu dinheiro. Hoje o presidente da BlackRock fala que é o ouro digital e quer fazer um ETF de Bitcoins. Então, cada vez mais as pessoas estão aceitando a criptomoeda como uma realidade, uma tecnologia. Você não tem que gostar ou não gostar de tecnologia, você tem que aceitar que ela existe. Se você conseguir usar para você, é ótimo. Se não, ela existe, ponto. Então, cada vez mais o mercado financeiro vai aceitar a criptomoeda, por consequência vai aceitar o Bitcoin. Então, ele tende a valorizar. Se mais gente vier com uma reserva de valor, tipo, deu merda na economia brasileira, eu vou querer ter algum ativo que ele seja universal, que aceita em qualquer lugar. Vai ser o dólar? Pô, o dólar tá meio instável por aí. Vai ser o ouro? Como é que eu vou andar com ouro por aí? Agora tem o tal do Bitcoin. Então a galera vê como uma reserva de valor. Deu tudo errado aqui. Eu tenho uma frase num papel memorizada. Eu saio do país, vou pagar em outro país com essa frase, tenho todo o meu patrimônio ali em Bitcoin. Não, mas que memorizar aquilo dali, mas dá parabéns, irmão. Eu levaria num papel, mudaria um. Um WhatsApp pra mim mesmo. É perigoso, cara. Tem que pensar Eu não sou bom em cibersegurança, né? Acabei de falar que eu uso MetaMask, acabei de falar que eu mando no meu WhatsApp pra mim mesmo. Mas o certo é você ter algum mecanismo ali pra guardar essa frase. Porque você chegando com essa frase em qualquer lugar do mundo, seu patrimônio tá inteiro lá pra você. Isso é muito seguro. Isso é verdade. Tu pode usar, por exemplo, eu acho que... Dá um exemplo bobo aqui. Vou viajar e vou lá vou pra Europa. Chega lá e converte aquela moeda que tu tá lá, acho que até uma forma mais barata, né? Muito mais fácil. E agora cada vez mais tem esses cartões pré-pagos, você vai poder, nesse país, usar o seu Bitcoin. Só vai ter que nem usar câmbio, porque o próprio país converte ali e você paga. Por exemplo, você vem pro Brasil... E não vai desvalorizar. Pode valorizar, mas ele tende a ter muito menos valorização que o papel normal, né? Quem comprou Bitcoin na loucura... Não tô dizendo desvalorizar, tô falando... Mais ou menos assim, tu não vai perder muito com o câmbio, porque não vai ter. Não vai ter despesas de câmbio tradicionais, isso sim. Eu não gosto nem tanto de o Bitcoin como reserva de valor. Eu sei que a galera mais idealista usa isso. Pro curto prazo, eu uso stablecoins de dólar. Então, eu tenho uma cripto, eu uso muito a USDT, né, a da Tether. Que ela tem em todas as redes, praticamente. Então, quando eu tô com um dinheiro parado que eu vou usar em curto prazo, quero preservar aquele valor ali, eu converto tudo em Tether, passo no meu cartão da Binance e pago sorvete, pago água, qualquer coisa com aquele cartão ali. Cara, maneiro. Isso é bacana. Não. Eu não tenho cartão da Binance. Só pedir. Eles mandam pra sua casa, de graça. Dá pra botar pelo... Fala assim, aceita milha? Junta milhas, fala? Não, na carteira não fala isso não. Tem um cashback fantástico. Tem mesmo? É baseado na quantidade de BNBs que você tem parado, né? Eles não são bobos. Mas parte de 1% e vai até 8% de cashback. Pô, isso é bom pra caramba, pô. 8% loucura, do que você tem lá parado é bom pra caramba. Não, 8% do seu gasto. Tá. Do seu gasto. Dependendo de quanto você tem parado, você cai num nível lá. E aí o último nível é 8%. Aí você foi lá e gastou 10 mil em cartão. Tu vai receber ali... E o cashback de 8% daqueles 10 mil. Exatamente. Pô, tá bom pra caramba aí.
começar a fazer isso. Esses cartões Black aí da galera que tem que ter 1 milhão na Bradesco, não sei o quê, pagar 1,5. E esse aí é de graça. Isso, de graça. E eu consigo colocar ele no celular como um cartão digital também? Inclusive naqueles negócios de pagamento, né? Google Pay, Samsung Pay. Direto ali. Dá. É bem bacana. Tá pensando, né? Agora eu vou dar uma olhada nisso aí. Chegar em casa eu vou dar uma olhada. Binance paga nós, por favor. Não, começa a comprar essas coisas. Eu entrei em contato com os caras da Binance. Vamos. Pedir patrocínio? Não, pedi pra fazer uma criptomoeda nossa aí. Sacanagem. Nessas horas a gente já tinha que ter vindo preparado pra poder deixar algum código pra galera poder se cadastrar. Código, verdade. Deram mole. Deu mole. Mas ganhava o quê? Ah, pelo nosso código, né? Porque a gente ganha por indicação. Verdade. Mas ganha o quê? Ganha em cima da taxa da pessoa, não é isso? Tipo assim, eu não lembro se a Binance é exatamente assim, mas tem umas corretoras que, dependendo de quanto que a pessoa movimentar lá, você vai ganhar, sei lá, $25 no final, quando ela alcançar esse tanto de movimentação. A pessoa tem que movimentar um montante lá dentro. Mas a gente falou no começo que a gente não vai incentivar ninguém. Não incentiva. Lembrou. Muito bom. Lembrou aqui. Não vamos incentivar ninguém. O ruim é que quando fizerem o corte não tem essa informação. Não tem. Vai ter que botar Aí vai pegar a fala do Bruce lá. Use nosso texto, código. Botar no texto. Não estamos incentivando. E tá lá o Bruce. Use nosso código. Letras miúdas. Essa ideia do cartão para todas as moedas digitais eu acho muito bom. Tem uma moeda digital, não é bem uma moeda digital, não, é uma moeda social aqui no Rio, em Maricá, já ouviu falar da Mombuca? Já. Isso é maneiríssimo. Eu acho muito maneiro, tá desde 2013, eu vou fazer 10 anos esse ano. E é um cartãozinho. O pessoal unificou todos os benefícios que o município dava à população carente num cartãozinho. Não, é 1 para 1 com R$1. Mas a facilidade que a galera tem de usar através do cartão. Muito mais do que a gente usando. É como você usa com um cartão pré-pago, né? Na verdade. É como se fosse isso. Só que sem custo nenhum para eles. Então, uma ideia do tamanho do projeto, Maricá é desse tamanho. A população de Maricá cabe no Maracanã. Os caras vão estar em 2018, 2021, 2 bilhões na Mombuca, a moedinha deles lá. Como tá movimentando a economia do município, sabe? Maneiro. Ajuda muito, cara. Se não me engano, acho que tem uma comunidade aqui no Rio também que é assim. Só não lembro qual é. Mas tem algo parecido aqui com na isso cidade também. do Rio? Não sei. Tô Sei que Niterói tentou copiar, mas não tem a moeda assim tão avançada. Uma blockchain que tenha um token próprio. Mas essa de Maricá não tem. Não tem nada disso. Tem. Se alguém pegasse essa ideia na Mombuca e criasse uma moeda um pouco mais moderna, utilizando uma blockchain privada, talvez, para não ter essa especulação que a gente viu, que tivesse um token próprio, 1 para 1 com R$1. Dá essa ideia pro Eduardo Paz. É bacana, né? Porque se tiver a blockchain privada, por exemplo, o próprio Eduardo Paz teria as informações onde a galera está gastando, com o que está gastando. Poderia usar isso para fomentar políticas públicas. Não, isso é bom também, cara. Isso é muito bom para rastrear, por exemplo, o cara da Bolsa Família, né? O que tá gastando com Bolsa Família? No tá município não tem, porque é um benefício federal, né? Sim. Mas o equivalente, sim. Não tô dizendo despesa, mas para saber aonde ele consome com aquele dinheiro dele. Não, talvez ele tá consumindo em um lugar que não deveria consumir, por exemplo. Às vezes, aonde ele está consumindo, consegue dar um impacto de o quanto vale a pena para o município aumentar aquele benefício. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu distribuo nessa moeda social R$100 por população carente, por pessoa. E isso está gerando um consumo na região ali de R$1 milhão. Uhum. Aí eu aumentei para 120 e eu vejo que o aumento foi para 1,5 milhão. Caramba, então quanto mais benefício eu dar aqui, eu estou aumentando a economia do Rio de Janeiro. Então vale a pena aumentar o meu benefício para essa população. Na verdade, acaba se pagando, né? Exatamente. Só que no modelo na Mombuca não tem uma blockchain, não tem como ter esse tipo de análise, entendeu? Alguém tem que dar esse próximo passo. Mas eu acho bacana. A ideia social eu acho bacana. Forte, Gabriel Ventura. Não zero política, por favor. Só uma resenha aqui. Não, mas a ideia é super bacana mesmo, porque se você for ver o dinheiro que ele tá gerando ali, ele vai se autopagar. Daqui a pouco ele tá pegando aquele dinheiro ali e dando vamos dizer assim, na moeda social. Sim, porque se ele fomentou a economia, a galera tá produzindo mais, tá tendo mais receita, tá pagando mais imposto. Então tá pagando a moeda que ele tá distribuindo. Sim. Nossa, que maneiro.
Maneiro mesmo. Pensamento não é esse aí. E, Natan, uma boa chamar o Gibinho aqui também, hein? Lembrou? Sim. Ele ficou pensando que era o Gibi. Lembrou. Eu não sei quem é Gibi também. É o ex-chefe dele. Ah, Foi convidado aqui do Panorama. O cara é gente boa também, fala muito bem de blockchain. Ele tem até um projeto de blockchain com o governo federal. Bacana. Né, Natan? Sim. É, governo federal. O cara é bom, É bom pra você trocar ideia com ele também. Pô, passa o contato, vamos marcar um show. a gente tem que marcar um show também. É, isso aí. Quando é que vai rolar? Quero saber, você que está assistindo aí, você tem que se inscrever no nosso canal, que é importante também. Ó. Sim. Se inscreve aí, o botãozinho está aqui. Panorama.pdc também em todas as redes sociais. Praticamente todas, vamos dizer assim. Todas. No Spotify você joga lá Panorama Podcast, que você encontra nós lá. esse conteúdo lá. Isso né? aí, isso aí. E também tem a parte do Pix, né? Tem pixpanorama@gmail.com. Dando aquele dinheirinho. Pô, não investe em cripto, não. Manda pra gente. Tá beleza? Isso aí, galera. E hoje a gente teve aqui nosso amigo. Obrigado, Gabriel pessoal. Ventura. Obrigado pelo convite. Queria agradecer. Papo show de bola, né, não, Diego? É isso aí. Ele fez a gente perder dinheiro. Ele fez. Agora vocês vão ganhar. Agora a gente vai ganhar. Não foi ele, porque eu já tô na whitelist. Não, esse agora eu tô entrando. Falando disso aí, né? Você tem que entrar no início. Tem que né? entrar no início. Mas quando é o início? O início é agora. Agora. Isso é agora. Vamos aproveitar esse momento. Obrigado, pessoal. Não é uma como é que é? Recomendação Não de é uma investimento. recomendação de mas eu vou. Gabriel, muito obrigado. Queria agradecer você aí que está assistindo também com a isso aí. gente. Agradecer a galera da produção aqui, que a gente nunca fala da galera da produção. Eu agradecer o Obrigado, Natan, produção. agradecer o Bruce. Todo mundo que tá aqui ajudando com esse programa maravilhoso. É isso aí. E você aí. E um beijo pra vocês aí de Forte casa. abraço, E Gabriel. até a próxima. Peraí, cara. Tá. O Gabriel tem que dar É verdade, Gabriel. Por favor. Para falar do onde a gente encontra Gabriel Ventura. Isso aí. Até os projetos. Os projetos, isso aí. Isso é verdade. Pô, tem que dar aquele. Bacana. Fala do meu Insta, gabriel.aventura. Eu falo bastante do mercado cripto e de tecnologia nesse segmento. A gente criou o Insta da CLM hoje, aproveitando que eu vim aqui. Então, a CLM Finance. Vou marcar lá no story do evento lá, do nosso programa aqui. E é isso. Obrigado. Muito bom. Muito Então, bom. Vamos lá, vamos saber aí das próximas, que eu tô ansioso aqui. Quando desligar, eu vou querer saber todos os detalhes aqui Fica para entrar no quieto, Whitelist fica quieto. antes de você. Vamos lá, galera. É isso. Um forte abraço a Um todos. beijo pra vocês. Aí. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.